Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Vida e Fé, aqui do canal Pregando as Escrituras. Então, você que chegou agora, deixa seu like já, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, tá? E hoje o assunto vai ser muito legal. Hoje eu estou com a Cibele e com o Leandro, tá? Já são amigos, são pessoas maravilhosas e eles vão contar hoje um pouco sobre o testemunho daquilo que eles passaram na Igreja Universal. E eu quero que você fique até o final para você entender o contexto do que aconteceu com a vida deles e tudo mais, tá bom? Eu vou pedir já para que a Cibele, que é a esposa do Leandro, se apresente. Fale um pouco já sobre o seu testemunho de vida e como você conheceu a Cristo. Bom, eu me chamo Cibele Moura, eu tenho 37 anos, casada, tenho um filho de 3 anos. E minha caminhada com Cristo, na verdade, eu já nasci numa família cristã. Então, minha mãe, meu pai já eram de igrejas tradicionais. Mas, na verdade, sim, a gente que geralmente, assim, você que nasce numa família cristã, tem que ter um outro momento de conversão, né? E eu nasci, a minha igreja, a igreja que eu frequentava era uma igreja tradicional, mas mesmo assim eu não tinha tido um entendimento, né? Era igreja evangélica ou católica? Igreja evangélica. Evangélica. Isso. Mas eu não... Até eu ser adulta mesmo, eu não tinha tido entendimento do que é conhecer a Cristo, entender a mensagem da salvação e tudo mais. Então, mas eu sempre fui da igreja, sempre frequentei. Eu vim de igreja pentecostal, eu passei por igreja batista, então eu tinha uma formação nas escrituras e tal. Mas aí da adolescência para a vida adulta, eu me perdi um pouco. E aí quando minha mãe faleceu, eu fui provar um pouco do mundo com o pé na igreja. E vivi assim por muitos anos, né? Então, até que eu me casei, né? Meu primeiro casamento. E como a gente tinha muitos problemas, principalmente na área emocional, então aí me fizeram um convite para a Igreja Universal. Então, assim, eu já vim de uma família cristã, né? Uma formação mais ou menos cristã. Mas aí o convite, né? Para resolver os problemas foi que começou a me introduzir um pouquinho mais, assim, de voltar para Cristo e falar, não, peraí, ou para Cristo não, né? Para a igreja, no caso, ainda era isso. E aí eu cheguei na Igreja Universal, eu tinha 23 anos, e foi por essa porta da terapia do amor. E passei ali uns 9, 10 anos, mas, assim, até então não tinha tido uma mudança, né? Uma conversão. O que é terapia do amor? Terapia do amor é um culto, não é culto, é uma reunião. A terapia do amor é uma reunião específica para a formação emocional de casais, de solteiros, para a preparação, né, da pessoa para o seu relacionamento. Eles tratam especificamente de coisas de relacionamento. Tá, e como foi essa abordagem das pessoas a você quando você frequentava a Igreja Universal? Como que elas viram você, por exemplo, você desempenhando as atividades na Igreja Universal? Você tinha já um cargo um pouco mais acima ou você começou bem embaixo? Ou você já entrou com tudo mesmo? Como que foi esse passo na Igreja Universal? Foi devagarzinho ou foi algo mais forte? Nossa, eu levei anos, assim, até Cristo realmente me chamar para uma conversão real. Muitos anos, porque eu cheguei na Universal com 23 e a minha conversão se deu lá com 29, quase 30 anos. Então levou tempo para você ver, né? Que eu realmente passei muito tempo buscando a solução do problema. Depois me separei e continuei assim com uma vida dupla, porque eu frequentava a Igreja Universal, aceitava, seguia algumas coisas, mas eu tive um momento, assim, no auge, assim que eu me separei, aí eu caí no mundo, mas continuava indo pra igreja. Tava ali na quarta, no domingo, continuava indo, mas uma vida, assim, totalmente torta. Uhum. Foi aí que eu vi, me lidando, assim, relacionamentos com pessoas casadas, ou muitos relacionamentos ao mesmo tempo, uma vida que eu buscava, assim, uma atenção pro meu corpo. Só que aí, né, nesse auge de estar no mundo, mas continuei na Igreja Universal, porque era uma coisa assim que me motivava, né? Ir para a igreja era uma coisa que já veio lá da minha infância. Você tem que ir para a igreja.
Mas eu estava ali alimentando né, a minha vontade com as coisas do mundo. Essa vida dupla. Mas aí eu tive um momento que fui descoberta, porque a esposa, né, de uma pessoa que eu estava saindo descobriu. Então, assim, minha máscara caiu, foi revelado para muita gente e tal. E nesse momento, que assim, hoje eu falo que é um dia, inclusive foi em outubro, é um dia que eu comemoro o dia da minha conversão, porque foi quando eu entendi. Eu falei assim, peraí, eu prego a fé, porque eu falava para as pessoas, não, você tem que ter fé, você tem que acreditar na Bíblia, você tem que orar a Deus, não sei o que, mas eu vivia as minhas vontades. E aí nesse dia eu falei assim, eu fui descoberta, uma vergonha, humilhação. Você se olha e fala assim, eu não tenho fé, eu não sei o que é isso. Porque eu falo de Deus, mas eu não sei nem quem é Deus. E aí nesse dia eu falei assim, não, eu preciso mudar de vida. Eu achei que eu tinha falado isso, né? Que eu preciso mudar de vida. Mas foi Deus, né? Me chamando Deus que faz a mudança, né? o Espírito Santo ali me convencendo do meu real pecado e ali me chamando para conversão. E aí sim eu tive uma conversão de vida, né? Uma mudança mesmo. De para onde eu estava indo, eu já mudei completamente das lugares que eu frequentava. Aí assim como meu foco era muito meu corpo, então academia, pessoas, amizades, deixei. E aí eu me entreguei completamente para a igreja. Fui muito assim. Foi a minha porta de saída, de escape para aquela situação, para a vida que eu vivia. Mas, assim, foi algo que me introduziu muito mais. Ali eu me tornei uma membra real, um membro mesmo, jovem firme, né, que eles chamam. E aí fui passando para ombreira, evangelista, grupo jovem e tudo mais. Aí foi. Aí fiquei mais uns anos lá. Amém. Leandro, conta um pouco também agora a sua história de vida, como que você teve esse contato com o evangelho e como que você também ingressou na Igreja Universal. Como que você teve esse contato? Alguém chegou para você e pregou o evangelho? Ou você foi na Igreja Universal mesmo? Como que foi esse marco da sua história? Vamos lá. Só lembrando um pouquinho, né, do início dela, comigo foi diferente porque a minha família não era uma família cristã, assim, né? Tanto é que eu fui batizado na Igreja Católica, porém nunca participei de nada na Igreja Católica. Nunca fiz crisma, nada que fosse ligado diretamente à Igreja Católica. Então, quando eu vim morar em São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, e minha mãe era uma pessoa que tinha problemas de saúde. Minha mãe tinha epilepsia. Então, quando nós viemos morar em São Paulo, minha mãe tinha esse problema, tinha essa epilepsia, né? Tinha outras também, mas essa era a mais grave. E quando nós chegamos aqui em São Paulo, essas crises aumentaram. Meu pai bebia e começou a beber mais porque estava longe da cidade dele, não tinha amizades e tal. Então, meu pai começou a beber muito. E nisso, a minha mãe, nessas crises, ela começou a manifestar com hoje, né, com espíritos, né, espíritos que hoje a gente entende, né, a manifestação e como se dá. Então minha mãe manifestando, e com essa doença uma vizinha nossa acabou fazendo o convite de conhecer a Igreja Universal. A Igreja Universal chegou então na minha vida e na minha família. Na verdade, nem foi o convite à minha família, mas foi a minha avó que acabou inserindo a minha mãe, e ali começou, né, essa ida à instituição universal. Eu nunca tinha tido nenhum contato com a igreja evangélica até 11 anos de idade. A partir de 11 anos de idade eu comecei a ter acesso ou conhecimento do evangelho por conta da Universal, e eu não tinha nenhuma referência de outras igrejas, né? Entendi. Então eu tinha o conhecimento de colegas, a criança, né? Mas fala assim, olha, o que você conhece de outras igrejas? Não conheço nada. Então toda a minha caminhada e entendimento e crescimento foi dentro da instituição universal, né? Desde muito cedo. Então cresci lá dentro, foram acontecendo coisas. Houve um período da minha vida que eu fui viver, como todo adolescente, o mundo. Porém, todas as vezes estavam ali. Então, mergulhei no mundo de cabeça, mas sempre ali. Um domingo a gente ia à igreja. Uhum. Aí, mais hoje, né, tendo conhecimento, aquela religiosidade de todo bom brasileiro, né? Então, eu apronto o ano inteiro, mas um domingo no ano eu vou à igreja
porque eu acredito que eu vou compensar todo aquele... Vai lá, confessa os pecados, faz expiação e tudo certo, né? Exatamente. Então, como todo bom brasileiro religioso, né? Então a gente cresceu assim. Então, até há poucos anos atrás, porque é o seguinte, a Cibele estava falando uma coisa, quando você chega na Universal, você chega para resolver o seu problema. Você vai resolvendo o seu problema, não é que o seu problema já foi resolvido. Você está ali administrando ele e pegando a direção que vem lá de cima do altar. Você vai aplicando ali, aparentemente aquele problema ele vai se dissolvendo e vai sumindo. Quanto mais você vai fazendo isso, você vai percebendo que aquele tipo de ensino ele vai funcionando por conta da forma com que você vai tratando. Ou seja, o que a Universal faz? Ela passa a fazer com que você tenha uma disciplina e dentro dessa disciplina eles espiritualizam ela. Então parece, sempre por isso que é tão difícil para as pessoas entenderem o erro ou o dano que ela vai causar lá na frente. Por quê? Como tudo é espiritualizado, então aquela vida que eu não vivia regrada, então vamos lá, eu vivo uma vida promíscua fora da igreja. A partir do momento que eu vou para a igreja, eu não posso viver uma vida promíscua. Sim. Mas vontade eu tenho. Mas agora eu começo a matar aquele lobo feroz que existe dentro de mim. Então eu vou passando a ter essa disciplina que antes eu não tinha, porque eu já estava no mundo, certo? Então a partir do momento que eu começo a praticar aquilo que está sendo falado, ou seja, eu pego essa disciplina, espiritualizo ela e falo, olha, estou liberto. E se você é uma pessoa ativa que fala bem, desenvolve bem, a própria igreja, e ali nas pessoas do pastor, do obreiro, daquele obreiro que é líder ali, ele já te chama para você fazer o trabalho. Foi o que aconteceu com ela. Então, por ela ser uma pessoa que ela queria ajuda, ela chegou num lugar que supostamente estava ajudando. Ela começa a praticar essa disciplina que ela não tinha. E ela começa a ver esse resultado, automaticamente, se ela é uma pessoa ativa, ela já vai ser chamada para você tem que fazer isso também. Então as pessoas começam a ajudar, mas elas nem conseguiram ainda ter essa libertação. Por quê? Porque a conversão ela se dá por aquilo que você faz, por aquilo que você pratica dentro daquele ambiente religioso. Então agora eu passo a ser dizimista, ofertante. A ênfase no dízimo ela é imensa. Ou seja, 70% de uma reunião, não vou falar culto na Universal, é dízimo, é oferta. E os outros 25% eles vão distribuir entre oração os 75% ali já está o propósito, ao dízimo, oferta e tudo mais. Esses 25% vai ser a oração e 2 trechos da Bíblia, uma palavrinha para autenticar tudo aquilo que foi feito. Então, essa sensação de que você está no lugar bom, dentro do ser humano, ela funciona de uma forma absurda. Porque agora você já não está mais lá no mundo, ou seja, praticando o pecado. Né? Então você deixou de praticar o pecado. Você continua sendo pecador, mas a prática você já não faz por conta da disciplina que foi espiritualizada. E aí, se você é uma pessoa que se desenvolve, que fala bem, você já é chamada para começar a criar e fazer o seu grupo ali. E é o que acontece. As pessoas que têm essa facilidade de falar. Ou seja, esses ensinamentos se transformam em dogmas. Exatamente. Então aquilo passa a ser uma verdade absoluta que não pode ser contestada. Então eu cheguei nessa situação. Eu queria resolver a minha... Não vou falar nem o meu vazio, porque eu queria ter a vida de qualidade que era tão pregada. Né? Olha, Deus veio para dar vida e vida com abundância. Você não pode aceitar nada abaixo disso aqui. Essa miséria que você vive não é de Deus. Nossa, eles ensinam isso? Você não deve aceitar. Não é que você não deve viver. Viver você vive. Mas porque viver é uma consequência. É uma consequência. Agora, aceitar, não aceite. É uma frase muito falada. Não aceite. Não aceite. Eu não aceito essa doença, eu não aceito essa miséria. Então, assim, determina a cura. Sim, exatamente. Por isso que nós chegamos. No caso, na minha família, chegou nesse sentido. Porque existia uma doença que, pela misericórdia e graça de Deus, tão somente, não teve nada a ver com a Universal. Teve a ver com a misericórdia e graça de Deus e sinceridade no coração da minha mãe. Ela foi curada dessa doença. Só que na cabeça de uma criança, ver uma pessoa sendo curada num lugar, você vai atribuir que Deus está naquele lugar. Então, o questionamento, ele nunca houve diretamente. Então, porque eu não sabia o que era questionar.
De novo, vou trazer para a cultura do brasileiro. O brasileiro, ele não questiona nada, ele simplesmente aceita. O brasileiro só vai questionar quando mexe ou interfere diretamente na vida dele. Aí ele vai questionar. Se não chegou e não afetou diretamente a ele, não importa o que aconteceu com o cara do lado. Ele não vai se manifestar. Então, eu tinha dentro dessa igreja minha mãe curada. Opa! Meu pai ficou um período sem fumar e sem beber. Minha mãe não fumava mais. Minha mãe foi curada de uma doença. Óbvio que Deus está aqui. E toda aquela preparação do local de manifestação de espíritos. Hoje, o pessoal sempre me pergunta, né? É verdade aquilo? Sim, parte daquilo é verdade. Outra parte não. Eu não vou aqui bater e chancelar que é mentira. Mas também não vou chancelar que é verdade. Existe verdade e existe muita mentira e fingimento. Por conta da igreja? Nem sempre. Mas muitas vezes, aquela pessoa que está em cima do altar, seja ele bispo, seja ele pastor, ou seja um obreiro encarregado e responsável, ele tem essa percepção de quem está fingindo e de quem é verdade. Mas lembrando, todo culto preparado, ou seja, não culto, toda reunião preparada para invocar espíritos, eles vão pipocar, eles vão aparecer. Porque ele é convidado. Então, as pessoas, elas por que é difícil ouvir isso que eu estou dizendo e falar assim, pô, é verdade. Tem coisa errada. Porque você não aprendeu a questionar. E por você não saber como questionar, e quando você passa a ser um adulto que teria que ser pensante, você não pode questionar. Porque quando você questiona, você está questionando uma autoridade espiritual, ou seja, você está questionando o pastor e o bispo e a direção do Espírito Santo. Uhum. Automaticamente, você sempre vai ser a pessoa que vai ficar mal. Que é a questão da fé e razão, né? É entender aquilo que você acredita, né? E se Exato. não há questionamento, você acaba aceitando. Você aceita tudo. Mas é usado, eles falam sobre a fé inteligente. Só que a fé inteligente é uma fé que pensa. E lá não. Para começar, fé é algo que não tem ligação com o racional, né? E lá eles falam, não, aqui é a fé inteligente. Então, dizem, isso é colocado na nossa cabeça. Não é verdade. Então, eu tô praticando uma fé que é inteligente, se já se coloca assim acima de outras pessoas, de outras igrejas, e acho que tá certo. Por isso que não questiona. Sibeli, já que você comentou sobre isso, você falou que teve um contato com a Universal depois, durante a sua conversão, né? E depois você entendeu o que era o evangelho. O que é ser, na verdade, ser obreira na Universal? Como que é? Como que funciona? Pela igreja, o ser obreiro é a porta de entrada, né, de qualquer pessoa, porque o obreiro acho que é o braço. Então, é ele quem recebe, é ele quem atende, que acolhe, né, que tá ali a imagem, pode-se dizer que é a imagem da igreja ali. Mas acho que, na minha visão, o obreiro é muito mais. É ser um trabalhador, ser um trabalhador ali, porque você tem que despender totalmente da sua vida. E para quem acabou de se converter, lembrando a minha história, assim, eu lembro que para mim era algo que fazia muito bem, porque eu tinha que passar muito tempo na igreja, muito tempo com muitas responsabilidades, eu tinha que estar sempre em ação, em evangelização. As reuniões, você chega muito tempo antes, se prepara. Não perca o raciocínio. Você está vendo, Caio, que para uma pessoa que chega na instituição com uma série de problemas, ela atribui a conversão dela não mais de fato a uma libertação em Cristo Jesus, mas ao trabalho. Ela não tem tempo mais para pecar. Por quê? Porque ela não sabe viver a liberdade fora da igreja. Então a aplicação está toda na igreja. Está dentro da igreja. Então, automaticamente, eu me torno liberto, livre e começo a ensinar. Só que você não passou pelo processo de limpeza verdadeiro. De autoconhecimento, né? Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, que eu fiz. E calhou muito com como a igreja chama o obreiro para sua obra. Por quê? Eu queria muito me envolver muito com a igreja, para não ter mais tempo, exatamente, de pensar nas coisas de fora. Então, de viver a minha liberdade, que eu não sabia que eu tinha em Cristo. Então, assim, você não tem tempo, você se aplica totalmente. Era uma coisa boa, porque fazer bem ao próximo te faz bem. Então, automaticamente, você acha que está fazendo a obra de Deus, você acha que está fazendo o correto, porque você está se dando completamente para Deus. Mas a nossa vida não é 100% espiritual. E aí é uma coisa que
a gente não pensa enquanto a gente está fazendo, porque são diversas responsabilidades que são atribuídas ao obreiro. Mas existe um processo, né? Até você chegar a ser obreiro e tudo mais. Mas assim, acho que a gente, quando você é obreiro na Universal, você tem a responsabilidade de cuidado de outras pessoas, de ser cuidada como você foi cuidado e como você gostaria, ok? De desenvolvimento. Isso aí pode até ser bíblico, porque é você criando o discípulo, né? Uhum. Mas você se coloca assim, e acho que o título lá, você se coloca com uma superioridade assim, muito grande, porque é como se você tivesse vencido já todo mundo, o mundo, né? Porque você não é mais membro. Agora você é obreiro ou obreira? É obreiro. Então, ninguém pode te chamar pelo teu nome. Você é chamado pelo obreira Cibele. Até, assim, pessoas que... Eu saí já tem muitos anos. Tem pessoas que me chamam de Dona Cibele. Dona Cibele? Não pode falar o nome direto. Se um pastor de cima ouvir um membro te chamando de Cibele, você é chamado a atenção. Então, assim, te coloca ali uma capa, né, de super-herói impressionante. Eles dão ênfase na nomenclatura. Sim. Eu costumo dizer que, e essa é uma das coisas que me incomodavam muito quando, no meu processo já de desligamento, era justamente essa soberba de achar que a Universal fazia a evangelização mais chocante, de limpeza. Qual que é o slogan? Ninguém quer o endemoniado. Inclusive, existem igrejas que falam o seguinte: passa um processo de limpeza lá Universal, depois vem pra cá. Porque eles não fazem o trabalho de limpeza. Ou seja, eles querem as pessoas limpinhas já. Exatamente. Vai no Universal primeiro, tira os demônios lá, depois você volta pra cá e a gente trata você. Tipo isso. Isso é bem comum, porque existem igrejas que elas... igrejas pequenas, não igrejas grandes como a Universal, mas igrejas pequenas de bairro que não fazem esse trabalho. Às vezes o pastor tem até medo de fazer esse tipo de coisa. Então ele orienta, mas fala assim, você vai lá terça e sexta e depois você vai vir aqui, tá bom? Porque ele quer essa ovelha lá. Lógico, ele quer essa ovelha limpa. Só que o processo de limpeza da ovelha já se inicia errado. Porque hoje, sempre, Caio, eu vou ter que falar isso, né? Quando eu saí de lá, eu tinha um conhecimento da Bíblia que era nada. Hoje, eu continuo não tendo nada, mas eu busquei mais conhecimento. Coisa que, quando eu comecei a fazer lá dentro, aí veio mais questionamento sobre aquilo que era feito. Ou seja, o processo de limpeza do cidadão na instituição universal, ele já se inicia errado. Porque se fala de culto de libertação. Aqui que as pessoas precisam deixar Deus agir, o Espírito Santo mostrar para ela. Como que você se liberta estando no ambiente que a palavra de Deus não é pregada? E sim existe todo um ritual de manifestação, de chamamento, no caso dos espíritos, ali da manifestação. Então sim, vai manifestar, porque ele está sendo convidado. Como eu já falei numa outra participação aqui no canal com você. Eu preparo o ambiente, eu diminuo as luzes, eu coloco uma música de fundo sombria e eu começo a falar: você que está causando isso na vida da pessoa e tal. Tem pessoas que são suscetíveis a isso, essas falas. Então essas pessoas, elas estão tão distantes de Deus que qualquer chamamento ali vai aparecer. E aí qual que é o processo de limpeza? Olha, traz aqui para cima do altar. Aí o obreiro vai lá pegar essa pessoa manifestada, vai fazer aquele processo de limpeza da pessoa, pergunta o que está fazendo, o que você está fazendo na vida dele. Ele tá vivendo uma vida de pecado. Ou seja, vira um show. Vira um show ali. Às vezes, eles escolhem sempre um ou dois naquela reunião ali para poder fazer as perguntas, né? Geralmente, Caio, já é carta marcada. Carta marcada que eu digo, não combinado, tá? Existem sempre aquela pessoa que está no culto de libertação que ela vai manifestar. Ou ela vai incorporar, para quem está ouvindo aí que não vai entender, ou vai baixar ali a entidade. Sempre é a carta marcada. Então aquela pessoa, ela vai ser sempre utilizada nessas reuniões de libertação justamente para falar, tá vendo? Se a pessoa não se dedicar, se não vier no domingo e na quarta para receber o Espírito Santo, ela vai estar sempre aqui. Então essa pessoa, inconscientemente, ela está ali
tá sendo usada para poder falar, você precisa estar aqui quarta e domingo, que são os dias suposto deveria ser da palavra e que existe todo esse culto ao Espírito E Santo. tem sexta-feira forte, falam, né? Exatamente. Sexta-feira forte, Terça e libertação. sexta, que são o trabalho de limpeza. Sim. E é disso que eu estou dizendo. E Pode por outro complementar. lado, pelo lado do obreiro, o obreiro, ele também se posiciona, geralmente, se posiciona onde acha que vai ter mais manifestação. O obreiro que não participa de reuniões de libertação tem algo errado com ele. Dentro, eu vivi isso, assim, dentro de um grupo de obreiros conhecidos mais próximos, existia uma competição. Ai, quantos demônios você pegou? Então, assim, era algo que te colocava assim no auge. Você estava expondo pessoas, né, a um show, que primeiro nem é bíblico, e você ainda... Ah, não, eu peguei 3 demônios, não sei o que, você viu o que ele fez? Então você que eu cresça mais, né? E que Deus diminua. Mas isso chama atenção porque, normalmente, onde existem essas atrações, as pessoas querem ver. Sim. As pessoas hoje em dia, elas querem essas coisas sobrenaturais. Pessoal, agora eu vou falar sobre mais um anunciante, tá? Que ajuda a manter este canal, este podcast, tá? Que é a Blue Marcas, tá? Agora eu preciso dar uma dica muito especial de um novo parceiro que vai ajudar muita gente por aí, que tem o seu próprio negócio ou empresa. Então, torne-se dono da sua própria marca. É exatamente o que essa empresa faz, tá? Gente, tem muitos espertalhões por aí no mercado que fica de olho em grupos, na internet, sites, enfim, que vê uma marca boa que está em expansão ou sendo bem trabalhada. E aí você em um belo dia recebe a notificação de que você precisa mudar o nome da sua empresa, mudar tudo. Logotipo, site, uniforme, material de divulgação, simplesmente porque não registrou a sua marca e perdeu por um detalhe bobo. Pois o grande detalhe é que só é dono quem registra. Então, se você tem uma empresa e o nome da sua empresa não está registrada, então entre em contato com a Blue Marcas. Então não perca tempo, registre sua marca agora mesmo, tá? O registro da sua marca garante evitar esses grandes imprevistos e dores de cabeça, te dando total proteção para o uso da sua marca. Então, nenhum espertalhão por aí vai usar a sua marca, tá? Se você registrar a sua marca na Blue Marcas, tá bom? Vai lá e registra agora a sua marca com um parceiro de confiança. Além de ótimos preços, eles estão de plantão neste exato momento que você está assistindo este podcast, para te atender, tirando todas as suas dúvidas e registrar sua marca com 20% de desconto para você que está nos assistindo neste momento. Ou seja, é um descontão muito bom, 20% de desconto, tá bom? Isso mesmo, gente. Então aproveite essa oportunidade, tá? A empresa Blue Marcas preparou exatamente esse desconto neste domingo que está acontecendo este podcast, tá bom? Torne-se dono da sua marca. Aproveite esse desconto especial de 20% e registre a sua marca agora mesmo. Então, se você tem uma empresa de carro, uma empresa onde você vende objetos, qualquer tipo de empresa e você quer registrar a sua marca, é na Blue Marcas o lugar que você deve procurar. Então, vai aparecer aqui 2 QR Code, tá bom? Desse lado aqui vai aparecer um, desse outro lado vai aparecer outro. O WhatsApp, que você pode conversar diretamente com a empresa deles, ou o site para você conhecer melhor sobre aquilo que eles trabalham. Então, gente, vai lá, acessa lá e você também vai ajudar o nosso canal. Você comentou sobre a questão de obreiro e obreira, e eu sei que para encarar essas coisas não é fácil. E como que é a consagração de um obreiro, uma obreira? Assim, conforme a sua conversão, né? E conforme a sua frequência na igreja. Então, você se converteu, você é uma pessoa muito frequente, e aí tem lá os seus grupos, ou de evangelização. Eu, no caso, eu fiz parte do grupo jovem. Então, eu era uma jovem, que você tem seus nomes. Jovem, jovem firme, obreira, né? Então, eu era uma jovem... Tem até isso lá? Tem. Então, é engraçado que quando a gente evangelizava, esse aí é meu jovem. Então, assim, tinha meu nome, o jovem tá no meu nome.
Então, assim, eu era uma jovem, né, que frequentava todas as reuniões que tinham do grupo jovem. E então eles viam, assim, a sua assiduidade, sua dedicação de ir nos bairros, evangelizar, quantas pessoas você leva, porque também tem essa contagem de quantas pessoas você leva. E eu ficava assim, indignada. Eu chegava assim, indignada, porque eu não levei ninguém, mas a minha alma veio. Eu sou uma, que eles chamam assim, a tua alma, né? É importante demais a tua alma. Então, eu era uma pessoa que ia ali para a presença de Deus já estava bom. Mas então, eles veem isso, sua dedicação, aplicação, né? Assiduidade, vontade. Só que aí fazem, de tempos em tempos, existe um curso que é aberto, que é o CPO, que é Centro de Preparação de Obreiros. E, só que assim, eles veem, primeiro você tem que ser uma pessoa frequente, convertida, e tem que ter sido batizada com o Espírito Santo, que é uma das coisas que, assim, que é totalmente... Mas o que é ser batizado do Espírito Santo para a Universal? Para a Universal, o batismo do Espírito Santo, primeiro que é uma segunda bênção, e é uma experiência igual a de todo mundo, sobrenatural, mas é igual, que tem que ter tido acontecido desse jeito, você tem que ter sentido isso, aquilo, e vem depois do novo nascimento, porque existem etapas lá também. Tem o novo nascimento, que a gente chama de conversão, né? Uhum. Aí depois tem o batismo com o Espírito Santo. E depois o batismo com fogo. Existe o encontro com Deus, existe o batismo com o Espírito Santo. Aqui entra o grande... Para mim, uma das maiores heresias da Igreja Universal. E aí, com conhecimento disso. Existe o encontro com Deus, você se encontra ali com Deus, e aí você, nesse encontro com Deus, você se dá conta do pecado ali, você vai mudando a sua rota de vida de pecado, para agora você receber o Espírito de Deus, que é onde ele vai usar você para a obra dele, para te capacitar, para te qualificar. Inclusive, o próprio líder maior da Universal, o Edir Macedo, ele diz que quem tem o Espírito Santo não perde. Ou seja, tudo que você vai fazer é como se o Espírito Santo fosse o autenticador de onde você vai investir dinheiro. Se você tem o Espírito Santo, você não vai perder dinheiro. Ele usa essa aplicação quanto a dinheiro? Essa aplicação ele usa porque o Espírito Santo é como se fosse aquele que não vai fazer mais você tomar nenhuma decisão errada. Então, você vai buscar o Espírito Santo. Só que você cria um culto ao Espírito Santo e uma busca desenfreada onde pessoas avaliam quem tem ou não o Espírito Santo, quem recebeu ou não o Espírito Santo. Para ser obreiro também tem isso. Para ser obreiro, você passa por essa avaliação. Ou seja, vai te perguntar: você recebeu o Espírito Santo? Sim. Como foi a sua experiência com o Espírito Santo? Você tem que relatar como foi essa experiência com o Espírito Santo. Se você relatou a sua experiência com o Espírito Santo, você corre o risco de ter uma outra pergunta. Você fala em línguas? Falo. Então fala aí. Então, na hora? Na hora. Eu passei por isso. É um teste, é uma coisa de emprego, assim, para definir o que você vai ser ou não? Eu passei por isso. Eu fiz você passou por isso? Passei por isso. Eu fiz algumas anotações sobre o que é, né, o batismo no Espírito Santo, segundo a Bíblia, né? Atos 2:38. Você se arrepende, você crê em Jesus, recebe o perdão dos seus pecados, é perdoado pelos seus pecados e recebe o dom do Espírito Santo. É de graça, é dado. Primeiro que não é algo que você busca. Você se entrega, né? Crê em Deus, crê em Jesus e recebe o Espírito Santo. É algo sobrenatural, né? Não depende daquilo que eu vou fazer, a não ser em crer. E lá não, lá tem essa experiência. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu tive, mas isso você pode ter ao longo de toda a sua vida, se você se aplicar em avivamento. É a questão da santificação. Isso. Quanto mais você se santifica com Deus, ou seja, aquilo que se fala que é o Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo, são experiências com o Espírito Santo de acordo com uma vida devocional, uma vida de santidade, que você vai ter essas experiências. E aí o que eles fazem? O que você sentiu? Eu chorei, eu me senti uma emoção, uma alegria. A pessoa que está sendo entrevistada para participar desse CPO e virar um obreiro, ele passa por esse crivo. Quem está entrevistando ele ou vai ser o bispo, ou vai ser o pastor, ou vai ser o obreiro responsável por aquele grupo. Então essa pessoa passa a ter nas suas mãos esse poder de determinar quem tem ou não. Aí lembra lá no começo que eu falei o seguinte,
Quem desenvolve mais, quem fala um pouco melhor, quem tem essa percepção de falar em público, que não tem vergonha. Eu tenho um pouco mais de facilidade de falar. A Cibele tem menos facilidade. Tanto é que é a primeira vez que ela está participando de um vídeo. Mas assim, eu tenho essa facilidade. Então, automaticamente, e até pela minha vivência fora, por exemplo, eu fiz educação física, eu falo em público, não tenho problema, não tenho vergonha. Então, tecnicamente, quando eu chego num ambiente religioso, eu espiritualizo esse talento que Deus já me deu, e agora eu tenho mais facilidade. Então, eu falar sobre uma experiência com o Espírito Santo é muito mais fácil do que aquele jovem ou aquele senhor que é tímido. Tem dificuldade. Ele tem dificuldade. Então, esse cara, dificilmente, ele vai ser um obreiro. Porque ele é tímido, ele não fala. Mas quem está engajado, quem pula de cabeça para fazer o trabalho, e ali não trabalho social, trabalho espiritual de evangelização, tecnicamente ele já está mais, ele já consegue mais falar do Espírito Santo. Não porque ele viveu muitas vezes, mas porque ele ouviu. Então eu consigo simular, ou seja, passa tudo, Caio. Eu vou falar aqui, eu vou ser massacrado, principalmente pessoas de lá, pela falsa conversão. Porque tudo eu atribuo ao que eu vi, ao que eu fiz. Então agora eu tenho essa espiritualidade autenticada, eu tenho o Espírito Santo. E aí, dependendo de quem está questionando aqui, o entrevistador para o CPO, o pastor, o obreiro, o responsável, se a pessoa fala bem, desenvolve bem, ele não vai fazer a segunda palavra, a pergunta ou falar para você provar, fala em línguas então. Você fala em línguas? Não, eu fui batizado, mas não. Então agora você vai buscar. Então tipo é um critério. Ele vê o positivo, se ele vê se aquilo é suficiente, não precisa fazer mais a segunda coisa. Tipo isso. Se você já fala em línguas, ele não vai falar. Ele vai falar só para você permanecer e continuar buscando ali, tá sempre se enchendo. Se você foi batizado com o Espírito Santo na teologia ou no ensino da instituição, ele vai falar, agora vai buscar o dom de línguas. Ele vai te fazer buscar esse dom de língua. Mas eu fui posta à prova. Eu tive que falar... Cada caso é um caso. Mas como que ele chama? Eles chamam uma mesa em algum lugar? Sim, é uma entrevista, né? Uma entrevista que eles fazem uma entrevista, como foi sua conversão, como foi sua experiência com o batismo do Espírito Santo, se você fala em línguas e, em alguns casos... Hoje não mais, porque quando nós saímos, dom de línguas, eles falaram que não era mais obrigatório. Ah, que bom, porque pelo menos isso... É bíblico, né? O dom é dom. Todo mundo vai ter o mesmo. Sim. Então, mas eu passei por isso. Eu tive que falar em línguas na frente do pastor assim. E aí, como que é? Mas porque o batismo para eles é uma experiência, é a segunda bênção, e você se transforma num super-herói, você vence tudo, você não sente medo, você não sente cansaço, por isso que você tem que estar em todas as reuniões, você tem que evangelizar, você tem que participar de todos os votos, você tem que... fazer tudo, abrir mão de toda a sua vida, né? Quase que você não trabalha para viver a vida dentro da igreja. A mão de obra dentro da igreja. E quem tem o Espírito Santo é assim. Se for diferente, é porque não foi realmente batizado. E a responsabilidade de você? Você foi obreiro e ela foi obreira. Não. Ela foi obreira. Eu não quis o título, porém eu já fazia todo o trabalho. Só não tinha a nomenclatura de ser obreiro, mas... Por quê? Por que eu não queria? Justamente porque eu vi o sofrimento dela. E aqui o sofrimento é o seguinte. A gente ia pro culto na igreja no domingo, a gente não ia junto. Porque ela tinha que estar na igreja para participar da reunião de obreiro e eu tinha que ir pro bairro pegar o pessoal que eu evangelizei na semana para levar para a igreja no domingo. Se eu tivesse se eu tivesse o título de obreiro, porque várias vezes eu fui convidado a participar do CPO. Lembra que eu te falei? Como é que eles fazem a seleção? A seleção é o seguinte, existem os grupos. Então, quando você hoje chega na instituição, vai ter o grupo jovem e vai ter o responsável pelo grupo jovem. Vai ter o grupo de obreiros, vai ter o grupo responsável, por exemplo, pelo trabalho que é feito nos presídios, pelo trabalho que é feito nos orfanatos, nos trabalhos que são feitos nos asilos. Então, eu chego na igreja e eu falo, eu quero participar de um grupo. Dentro desses grupos, as pessoas vão olhando quem tem o perfil e essa dinâmica de falar e de se comunicar. A partir dali, você começa a ser uma referência. Então, vamos lá. Acabou o culto, acabou a reunião da quarta-feira. Aí vamos lá reunir o nosso grupo de evangelização. A gente vai lá, reúne o grupo de evangelização, aí o pastor responsável pela evangelização, ele vai dar uma palavra e a missão da semana. A missão da semana é essa.
Aí terminou o que o pastor da evangelização falou, vem os grupos. Aí vem o grupo que nós... Aí, no nosso grupo, pode ser que tenha uma nova direção, não, temos que cumprir a direção do pastor, e ainda vai vir mais uma. Ou não, ou vamos ficar só com a do pastor. Dentro desse grupo agora, que é o meu e dela, tirando a evangelização, a gente tem o nosso grupo. Aí, o que vamos fazer? Eu sou o obreiro líder e falo, Cibele, ora. Porque a Cibele ora bem, ela desenvolve bem. O pastor vai perguntar para esse obreiro depois, e aí, tem alguém lá no grupo que dá pra gente conversar, dá pra mandar? Ah, tem, a Cibele, ela fala bem, ela tá sempre engajada no grupo. Você entendeu? É sempre porque faz, não porque é. Se eu faço, eu sou visto. O ditado diz, quem não é visto não é lembrado, né? Na Universal é quem não faz, não é visto. Tanto é que o meu chamado para participar, porque você nem sempre você se dispõe para participar desse curso de obreiros, você tem que ser chamado. E o meu chamado foi assim, foi algo muito recente da minha conversão, da minha real conversão. Em torno de 3 meses, eu acho. Não tinha tido nem tempo de compreender, né, a obra de Deus na minha vida, a obra de Deus na vida da humanidade. E eu fui chamada para obreira. Às vezes eu tenho a impressão de que foi para preencher um número, porque assim, cada tribo, cada grupo de jovens ou grupo de evangelistas tem que ter tantas pessoas para enviar para esse curso. Então parece que tanto é que você vê pessoas que foram chamadas para o curso de obreiros que não não permaneceram porque não tinha condição de compreender o que era a obra de Deus. Até porque, assim, lá você se torna obreiro, aí que você realmente abdica muito mais da sua vida. Então, às vezes a impressão que eu tenho é essa, de que era para preencher uma quantidade de pessoas dentro do curso. Eu tinha colocado aqui algumas anotações sobre o que é ser obreiro diante da igreja e no site da Universal. Uma das coisas que eles falam é que é para lidar com almas, e aí eles espiritualizam muito, porque você vai lidar com almas, então você vai lidar com o inferno, né? Dentro daquela pessoa e tal. Uma batalha espiritual, Uma tipo batalha isso. espiritual, então, sim. Por isso que se tornar obreiro é como se você fosse um super-herói. Você é um ser mais supremo. E aí fala assim, ó, que você tem que estar sempre de bem com Deus e fiel a Ele em todos os sentidos. Então aqui, realmente, do obreiro já é cobrada a fidelidade, não é a fidelidade do seu sacrifício de si mesmo, de se entregar a Cristo. É a fidelidade em todos os sentidos, em estar lá em todas as reuniões. Trabalhar, evangelizar. Gratuita, né? E aí acaba que, ao invés de você se envolver mais com a obra de Deus positivamente e estar mais mergulhado na palavra, no entendimento, o seu tempo é tanto para a mão de obra que você não tem tempo para você ir naquilo que te dá fundamento, que é a Bíblia. Mas aí uma das coisas que é cobrada, na nossa visão, a sua roupa, a postura, o cabelo, então a tua imagem, né? Você tem que estar sempre ativo nessas reuniões e abrindo mão dos seus relacionamentos, principalmente assim, se a sua família não te apoia. Eu pedi pro meu pai assinar o meu termo de obreira como testemunha, ele não quis. Eu não entendia o porquê, né, no momento, né? Porque ele é de uma outra denominação. Mas porque ele via, eu não tinha mais tempo para a família, não tinha mais tempo de vida. Não vida vive própria, praticamente, você não tem uma vida... a sua vida é pra igreja. Caio, é o seguinte, como é que eu enxergo hoje muita gente que está dentro da instituição universal, seja ele pastor, seja ele bispo, obreiro e principalmente membro? Eles são máquinas programadas para fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. Então eu sei que na segunda-feira é a corrente da prosperidade, na terça-feira a libertação. Então eu vou escolher onde eu quero ir. No meu caso, você me perguntou quando foi seu encontro com Jesus. De certa forma, Jesus me resgatou da Universal lá dentro. Mas quando eu entendi o que mudou no Leandro quando eu passei a ler as Escrituras, coisa que eu não fazia. Eu falei, mas espera aí, Jesus não me cobra isso daqui. Jesus não me cobra isso aqui. Quem está me cobrando isso aqui é a igreja. Jesus, ele me dá essa liberdade para ser livre nele. Não para fazer o que eu quero e nem para ter o que eu quero. Mas para fazer aquilo que ele me chamou a fazer. Ou seja, se eu quero ser seguidor de Jesus, eu tenho que imitar a Cristo.
Então, ora, aquela mensagem já não fazia mais sentido com o que a Bíblia estava me falando. Ou seja, ali era já o Espírito Santo trabalhando em mim, para me tirar daquele lugar. Ali passei a ter essa inquietação. A máquina, ela é programada para fazer aquilo que você determinou para ela fazer. Então, como você não sabe questionar, aí as pessoas perguntam, por que você levou 10 anos para sair? Por que você levou 15, 20? Porque nós éramos máquinas destinadas a obedecer. Quando nós, pela misericórdia única e graça de Deus, o Espírito Santo falou assim, ó, questione isso aqui. Agora não questione para ele, questione para você. E aí, exatamente ali que os olhos das pessoas... Então, eu acho que é muito bacana vir aqui participar do canal. A gente participa, a gente aqui está falando a verdade, mas se a pessoa não tiver um mínimo de, não é nem sensibilidade, mas de se esvaziar e falar, deixa eu ver se é realidade isso que ele está falando, deixa eu ir na palavra de Deus para ver. Porque ela vai chegar, ela vai ter a mente dela iluminada, não pelo Leandro e pelo Caio, ainda que as nossas intenções sejam as melhores, mas pelo próprio Espírito Santo. Então, quando ele, de fato, ilumina o seu entendimento, coisas que pareciam que para você é comum, Caio, olhar na Universal e falar, nossa, como é que eles fazem isso? Mas para quem está lá, há, de certa forma, a questão espiritual. E aí também há o legalismo dela de querer ter aquela vida de qualidade que está sendo pregada. Então, basta ela abrir mão da vida de qualidade, ali o Espírito Santo vai agir nela. Por que as pessoas não vêm? Porque elas não querem abrir mão do sonho de ter essa vida de qualidade que é prometida para elas. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que eu acho que dentro de cada um que sai, que compreende verdadeiramente o que é a salvação por meio de Cristo, já tem dentro de si esses questionamentos. Por quê? Eu me lembro que eu ficava assim, pasma com algumas coisas que aconteciam, com a arrogância de como a gente era tratado, porque assim, se você for, o pastor, tô mandando você ir agora! E assim, quem era o superior tinha que tratar assim. Eu lembro que uma vez eu evangelizava num bairro, e eu já era obreira. E aí, esse bairro, assim, são divididos por bairros, tal, pra gente fazer os núcleos. Só que naquele bairro próximo ali também tinha um outro núcleo. E só que não era o mesmo dia do núcleo. Então eu chamei alguns jovens pra ir evangelizar comigo, né? As pessoas, levar... Na verdade, a gente nem leva evangelho às pessoas, mas ia evangelizar. Que era chamar pra ir pra igreja. E aí, no outro dia, um obreiro chegou em mim e falou assim, espere, que palhaçada é essa? Eu falei, meu Deus, como assim? Porque você chamou o meu jovem para evangelizar com você. Tem essa briga, né? Aí eu falei assim... Mas é o que mais tem. É muito comum esse tipo de tratamento, essa divisão dentro da igreja, essa divisão com outras igrejas, que você não pode ouvir coisas de outras igrejas, porque não pode misturar o vinho. Então eles pegam um trechinho bíblico para enfiar a doutrina deles, né? A seita, né? As coisas da seita. E aí eu ficava assim, gente, mas isso não tá certo, eu não posso ter essa divisão. Então a misericórdia de Deus sobre nós já estava ali agindo, porque a gente falou assim, como que eu posso? Eu tô falando de Deus, eu quero levar as coisas boas, o perdão que Deus me deu, porque eu fui perdoada. Quando eu me converti, eu recebi o perdão da vida de pecado que eu tinha, então eu queria que as pessoas entendessem isso, então por isso que eu evangelizava e tal, e eu não via divisão. Mas na Universal tem isso, divisão de grupo, você não pode ir onde o grupo vai, tal, não pode ser no mesmo dia. E eu falava assim, gente, como que pode? Como que o pastor lá de cima, ele pode tratar um obreiro assim tão mal? No meio do culto, porque ele foi no meio do culto? Não, isso foi fora, mas é tão comum que no meio da reunião, né? A gente fala essa culto arrogância, que tá muitas vezes às vezes a transmissão é ao vivo da reunião e o próprio bispo, você já vê a impaciência dele na forma de tratar o obreiro lá embaixo, até mesmo o pastor. Cadê o livro? Já não pedi para trazer. Ou seja, essa autoridade exacerbada e a falta de respeito. De essa empresa, né? Exatamente. Uma pessoa que isso, né? Exatamente. Mas muito maltratada. Então, trata muito mal o seu funcionário. Então, assim, isso dentro do reino de Deus não faz sentido. E é por isso que eu digo que era a misericórdia de Deus, porque isso já incomodava a gente. Leandro, assim, assim que a gente casou, já tinha coisas que ele falava assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que levar tantos papéis? Porque eram tantos propósitos.
tenho que levar tantos papéis, se eu fizer uma oração só, será que Deus não vai ouvir? Eu tenho que falar especificamente para cada coisa? Então, assim, esses questionamentos, eu tenho certeza que é a obra de Deus que colocou dentro da gente sobre não aceitar esse tipo de tratamento sem amor, esse tipo de palavra sem exposição. Entendi. Então, essa necessidade, né? E foi Deus trabalhando. Ô, Leandro, deixa eu fazer uma pergunta para você Claro. antes de você chegar ao seu raciocínio, só para não perder o que ela tá falando. Eu sei que a Universal, o pessoal ali em si, a liderança, coloca um medo nas pessoas para não saírem da igreja, né? Que tipo de medo é esse que eles colocam? A igreja em si, ela trabalha com testemunhos. Sim. O carro-chefe da Universal, ela coloca testemunhos justamente para pescar aquela pessoa que está sedenta pela vida de qualidade aqui fora. Muitas vezes, não só aqui fora, mas de outras igrejas. Muitas vezes as pessoas de outras igrejas chegam lá e falam: eu só venho aqui porque na minha igreja não falam. Como se a igreja dela fosse ruim porque não fala sobre a prosperidade. Então, tecnicamente, ela já dá testemunho. E esse testemunho que ela dá da igreja dela, que não prega sobre a prosperidade, já ajuda o marketing da Universal. Enfatiza. Já enfatiza. Então, olha só, tá vendo? O crente lá, o crente de outras denominações, igrejas, são fracassados. Então, eu já trabalho com aquilo que eu tenho aqui. Então, esse cara autentica aquilo que eu estou falando em cima do púlpito, no caso lá do altar da Universal. Então, da mesma forma que eles trabalham com o testemunho, eles pegam os testemunhos, ou seja, aquelas pessoas que saíram. E aí, quando eu falo sair, existem dois tipos de pessoas que saem. As que saem desejosas de Deus, porque entenderam que tem alguma coisa ali errado, e ela não sabe, que foi o meu caso. Eu não sabia o que estava errado lá. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. Eu fui buscar o conhecimento e hoje eu sei. E aquela pessoa que ela tinha tantos afazeres dentro da instituição que ela achava que era convertida, só que ela sai para o mundo. Não é que ela sai para o mundo. O mundo nunca saiu dela. Ela só por algum momento deixou de alimentar por conta daquela falsa disciplina espiritualizada. Eu espiritualizei a disciplina e agora eu não peco mais. Só que quando eu vi alguma coisa ou fui indagado sobre alguma coisa que não fizeram o meu gosto, eu saio. E saio metendo pau. Essa pessoa, a probabilidade dela quebrar a cara lá fora e muitas vezes se tornar um morador de rua é muito grande. Muito grande. Acontece isso com bispos e pastores. Que o cara sai, aí se envereda por uma questão de bebidas e vai parar na rua. Você conhece algum assim, mais ou menos? Conheço. E conheço casos que foram explorados, inclusive tanto de situação de rua, como situação onde houve uma fatalidade. A questão de rua é comum, então eu pego. E assim, para eles, quando vem esse tipo de produto, ou seja, de matéria, para colocar no jornal deles que circula lá dentro, ou até mesmo para colocar no telão da catedral ou da igrejinha de bairro, e explorar, tá vendo? Quando ele estava aqui no altar com a gente, quando ele servia a Deus, ele estava bem. Olha só o que o diabo fez com ele. Ou seja, o medo do diabo é maior do que a reverência e o temor a Deus. Então vamos lá, Caio. Houve um caso de um bispo que saiu da Universal, ele hoje reside em Portugal, chama Alfredo Paulo. O Alfredo, quando ele saiu da instituição Universal, ele saiu por uma motivação. Ele traiu a esposa dele. A igreja propôs a ele. Eu falo isso para você porque eu conversei e eu tenho contato dele pessoal. Então, eu nunca falei com ele pessoalmente, mas por telefone e WhatsApp a gente já conversou muitas vezes. O Alfredo, quando ele saiu por uma questão de traição. Antes de ser desligado da instituição, foi oferecido para ele a política, para ele ser um braço da igreja na política. É isso que fazem. É isso que fazem. É isso que fazem com o bom arrecadador. Não é com qualquer um. Tem que ser bom. Tem que ser bom. É o que eu tô te falando. Sempre a Universal vai trabalhar com os bons. O cara que fala melhor, o jovem que fala melhor, que você vê potencial nele. Esse cara vira obreiro, depois obreiro para ele é pouco, porque ele é bom. Então vamos fazer esse cara ser pastor. Então eu já vou trabalhar na cabeça desse cara para esse cara ser pastor, porque ele vai trazer resultado pra gente. E aqui o resultado é isso. Dinheiro que traz o poder. Então o Alfredo, quando ele saiu, ele não aceitou ir para a política. Ele não aceitou. E o Alfredo criou um canal. Na época, Alfredo Paulo, ele criou um canal justamente descendo a malha na Universal. No começo do canal do Alfredo, eu te confesso que eu não gostava, porque ele levava os bastidores trazendo os erros, entende? Então, para mim, eu acho que quando a gente tem o conhecimento de Cristo,
a gente não julga o pecado do outro, porque a gente também é pecador. Mas quando a gente vê que existe um erro doutrinário, que aquele erro doutrinário, ou seja, o ensino é errado e vai gerar um dano na pessoa, eu tenho que falar, porque em amor a Cristo, eu tenho que abrir os olhos daquela pessoa. O Alfredo, ele, como a maioria dos bispos que não tem filhos naturais, eles adotam. O Alfredo adotou um rapaz, e quando ele saiu da instituição, ele foi morar em Portugal, lá criou o canal foi crescendo, muita gente vendo o canal, muita gente saiu da igreja por conta do Alfredo, mas saiu pelo motivo errado, por conta dos bastidores. Isso eu sou totalmente contra. Eu acho que quando você tem amor para a pessoa, você tem que se preocupar, inclusive com aquela pessoa que está denunciando, que ela precisa também ser alcançada. Então o Alfredo, houve um momento que ele começou de uma forma, e acho que ele foi lendo as Escrituras, e o Espírito Santo foi mudando o coração dele, que ele começou a trabalhar mais com o ensino, de uma forma. E esse bispo, ele estava bem, trabalhava lá em Portugal de Uber. Eu sei que ele teve um problema, o filho dele assassinou a esposa. Nossa. Assassinou, deu várias facadas nela. Quem encontrou a esposa morta foi o Alfredo, que pegou. O Alfredo, inclusive, hoje, ele ajuda o filho, ele perdoou o filho, ele entende. Só que a igreja explorou aquilo como algo. É como se. É lógico que eles não vão falar isso, mas a cúpula deve ter celebrado com fogos. Porque para eles era legal mostrar um ex-bispo que estava aparentemente bem lá no altar, e agora olha só o que aconteceu, olha o que o diabo causou na vida dele. Arruinou totalmente a vida dele. Ou seja, o testemunho, ou seja, as pessoas que dão errado, eles mostram, mas eles não mostram a gente que saiu de lá e hoje tem uma vida, uma família abençoada. E quando eu falo abençoada aqui, que fique bem claro para as pessoas que vão ver, eu não estou falando de vida bem-sucedida, com carros e casas, nada disso. Mas a gente tem paz no nosso lar, no nosso casamento. E a gente tem um filho que, se a gente estivesse na instituição, nós nem isso teríamos. Pelo ensino que eles fazem com que as pessoas... pelo ensino que eles dão para as pessoas. De abdicar de filhos naturais e gerar filhos espirituais. De cuidar de pessoas. Na verdade, hipocrisia, porque o intuito deles não é você gerar filhos espirituais, que filhos espirituais não geram isso. E quando o bispo e o pastor têm filhos, a igreja tem que pagar a escola dos filhos, tem que pagar o plano de saúde. Ou seja, a preocupação deles não é o filho espiritual. É prejuízo, né? Prejuízo material. Porque quando eu transfiro para outro estado, para outro país, é escola. E existe algum ensinamento quanto a isso, de, por exemplo, ensinar aos pastores, membros a não terem filhos ou algo do tipo, para não causar esses problemas de financeiro? Eles usam, acho que não falam hoje. Eles não falam abertamente, mas eles isso, nas entrelinhas, usam alusões para falar, né? Acho que nas reuniões mesmo, obviamente que hoje ter um filho, nós temos uma preocupação pela educação, pelo financeiro, pelo espiritual, com certeza, uma preocupação. Mas a gente sabe hoje que Deus é soberano e nós vamos, obviamente, cuidar e ensinar a criança, né? Ensinar nosso filho o caminho que nós conhecemos, e aí o futuro dele, Deus aqui ele vai decidir, e vai ser pela misericórdia de Deus sobre continuar com Deus ou não. E a gente quer ter esse controle. Não, eu não sei se ele vai ser um cristão ou não, então eu não vou ter. Mas na verdade isso te torna muito egoísta, e hoje eu admito que eu não queria ter filho. E por questão egoísta, porque você não quer dedicar seu tempo também ao seu filho, que você vai ter que ensinar. Eu não queria ter outra pessoa dependendo de mim. Mas isso é algo bíblico, né? E assim, Caio, você perguntou. Diretamente não é sempre, mas nas entrelinhas algumas vezes. Vou te falar uma vez. Vou sempre usar o líder maior da instituição, que é o Bispo Edir Macedo, criador e fundador. Várias vezes, e não uma só vez, na João Dias, ele falava para casais jovens: se eu fosse vocês, eu não teria filhos. Se eu fosse. Ele não está dizendo não tenha. Mas quando você ouve isso da boca do cara, que é o fundador da igreja, que é o maior exemplo de todo mundo que está ali embaixo, o que você vai fazer na sua vida? O seria vira praticamente uma prática. Sim, é algo muito psicológico. Se ele falou, então... Você entendeu? Então eu não preciso necessariamente proibir. Basta eu sugerir. Quando eu sugiro, lá embaixo, eu espiritualizo aquilo que ele está falando. Sempre eles vão pegar algo ruim
e vão espiritualizar para que dentro de mim seja também entendido e espiritualizado. Então, eu e ela, a gente junta. Ela me deu a notícia da gravidez chorando. Foi. Porque ela não sabia Eu já como tinha um trauma muito tinha um grande. trauma de lá. Ela não sabia como eu reagiria. Então, olha só, um casal jovem, né? Não, a gente vai ser unido pro reino, a gente vai ganhar almas para Jesus. O filho não atrapalha só a vida do pastor, atrapalha a vida do membro que é ativo. Porque quando você tem um filho, o seu tempo de devoção para a obra, de ir pra rua, de evangelizar, de ficar na frente da igreja entregando o jornal, é menor, é diferente. Só que aí a gente esquece de olhar que a nossa obra, nosso propósito também pode ser por meio do nosso filho, da vida que nós ensinamos a ele para a pessoa que ele vai ser conforme Deus quiser, né? Mas se você estivesse na Universal, por exemplo, essa questão de ter filhos seria praticamente não. Seria não, única e exclusivamente não por proibição deles, mas por sugestionamento e nós espiritualizarmos aquilo que veio do líder máximo. Já houve um tempo que eu admirei o Edir Macedo. Houve um tempo. Então tudo que ele falava para mim era lei. Opa, o bispo falou? O bispo falou que toma um vinhozinho de vez em quando e uma cervejinha. Opa, o bispo Macedo falou, então não é pecado. Hoje eu já não olho dessa forma. Independente do que ele tenha falado, eu vejo se eu quero ser um instrumento de bênçãos na mão de Deus e eu quero escandalizar ou não meu irmão. Então, é pecado beber? Meu amigo, você quer escandalizar seu irmão? Então vai lá e bebe. Mas se você quer preservar a boa consciência e você quer ganhar o seu irmão para Cristo, para que você vai beber? Então não beba. Então é isso que eu tô te falando, eu não preciso de ninguém. Mas quando eu vejo um líder falando, um pastor falando, seja ele de qual igreja for, Caio, as pessoas admiram os seus pastores. E tem nos pastores até heróis. São seres humanos que sofrem, que padecem, que inclusive tem muitos, né, atentado contra a própria vida. Talvez hoje eu tenha uma visão também completamente diferente sobre esses pastores. Porque deve ser um fardo carregar e não conseguir ajudar determinadas pessoas ou uma série de pessoas. Então hoje não se cria mais, eu não vejo o pastor mais como ser super-herói ou como Superman. Eu vejo como um homem que é utilizado por Deus, que é usado por Deus. Então, esse sugestionamento, certamente nós não teríamos filhos. E certamente hoje nossa vida seria um pouco mais triste. Porque hoje eu celebro a vida do nosso pequeno. Só quero ele, tá? Não quero outro. Porque dá muito trabalho, mas é a questão se Deus assim permitir, se ele quiser, aí vai acontecer. Tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça. Hoje eu já não vou mais carregar um fardo sobre isso. Então isso para mim foi difícil administrar na saída de lá. E para fortalecer a questão do filho no mundo que vivemos, o bispo, não sei se ele ainda usa, mas ele usava muito uma passagem bíblica que falava que era melhor abortar do que ter um filho e não ter como dar o alimento para ele e tudo mais. Gente, agora é aquela pausa para os nossos anunciantes, tá bom? E eu vou falar agora sobre um canal no YouTube que é muito bom. É um canal onde ele traz mensagens em formato de poesia. O nome do canal é O Que Temos Para Hoje. Você pode acessar esse canal, tá bom? Clicando no link que eu vou deixar fixado nos comentários. E também você pode clicar nesse QR Code, tá? O que tem nesse canal? Lá terá mensagens de ânimo e paz. Ele vai falar sobre perseverança e fé, sobre ouvir a voz de Deus através de poesias, tá? Ele é um poeta, então ele escreve vários versos para que traga calma à sua vida através da própria palavra de Deus, tá? O canal dele tem como objetivo de alimentar a sua alma e quem assistir essas mensagens certamente serão impactados, tá? As pessoas serão impactadas. Então, entre no canal dele lá, vai ter muita coisa legal lá, tá bom? Então se inscreva no canal dele, não se esqueça também de ativar o sininho de notificações e compartilhar os vídeos também que ele publica lá. Então vai lá, acesse o canal dele. Vamos fazer ele chegar a 10 mil inscritos. Ajuda ele lá, tá? Que vocês também irão ajudar nós aqui. Então vai lá, se inscreva no canal dele. Agora sobre o terror psicológico. Só fazer uma defesa do Bispo Macedo. O Bispo Macedo, ele não fala... Também é que eu não gosto de fake news, tá? Ela tá falando uma coisa sobre se é melhor abortar do que se você não vai... Não é questão, não era nem um alimento. Era sobre gerar marginais. O Bispo Macedo, ele é favorável ao aborto. Isso ele sempre deixou muito claro. Sim, isso. Muito claro. Inclusive em palestras dele. A questão o argumento dele
mães gerando filhos sem pais, que essas crianças vão ser marginais no futuro. Então, aqui é melhor abortar. Então, ele abre um parêntese. Nesse caso, de mães desconectadas do homem, ali da referência. Mas independente se está desconectado ou não, o aborto é uma prática abominável. Então, não faz sentido, vindo da boca de um líder espiritual. Então, ele, sendo favorável, ele não fala isso para as pessoas serem a favor do aborto. Mas ele sugestiona, inclusive, o genro dele tem isso aí, pessoal, não estou mentindo, pode procurar, jogar no Google, Bispo Júlio Freitas orientando os jovens sobre aborto. Ele orienta a pessoa ao vivo, na televisão, a abortar, porque ela não teria condições de suprir e o homem ali da relação não estaria. Então ele orienta que Deus perdoa. Então, eles são favoráveis a isso. Então, eles sendo automaticamente, quem está lá embaixo, que não tem o discernimento de questionar, que aí são poucos os que questionam, são poucos os que questionam, e os que questionam saem, não fica lá. Entendi. Só voltando na questão do terror psicológico, dessa teologia do medo, a Universal é muito teologia reducionista, né? Todo mal é causado pelo diabo. Então, superestimam o poder do diabo. E então, por isso que toda a causa é voltada para isso. Tirando, obviamente, a responsabilidade do ser humano. Então, é mais fácil lidar com o meu pecado, falando que foi obra do diabo e não falta de caráter, ou falta de conversão, do que falar, não, o problema sou eu mesmo. É nisso que eles enfatizam. E por isso que as pessoas têm tanto medo. É muito curioso e é tão claro pra gente hoje entender que coisas boas, coisas ruins, a graça comum, isso acontece com todo mundo, em termos de você alcançar a tua prosperidade ou você passar por um momento ruim. Isso é tão comum e pode acontecer com qualquer um, mas quando a gente está dentro, a gente não consegue enxergar. Porque você ouve tanto sobre o poder que o diabo tem sobre a vida das pessoas que não entregam isso, que não entregam aquilo, que não faz o propósito, que não entregam o dízimo. E aí você tem medo, acho que você tem mais medo do diabo do que temor a Deus. Na Universal é isso, eu até comentei, é exatamente isso. Você teme mais o diabo, você tem medo do diabo, você sabe muito mais do diabo do que temor a Deus. Nessa situação de nós querermos fazer o bem e ajudar e evangelizar, a gente passou a ser o casal margarina da Universal. A gente participou de The Love School, um programa que tem na Rede Record aos sábados. A gente participou, foi feita uma mega produção sobre o nosso relacionamento, como é que a gente se acertou, como que a gente... Então, tudo isso eles exploraram e vinham explorando a gente. A gente era convidado toda hora para estar no Templo de Salomão, dando testemunhos. Como a história real. Como a história real. Sim, nós somos isso. Só que eles queriam dar um enfoque, e ali, de novo, começou os meus questionamentos. Por exemplo, a gente ser convidado a dar um testemunho, legal, eu vou abençoar outras pessoas, dizer, é possível, minha vida era destruída, e aqui sempre eu vou ter que enfatizar que não tem nada a ver com o material, com uma vida promíscua, uma vida de pecado. E quando a gente passou a ser o casalzinho margarina, a gente começou a ser convidado. E aí, eles queriam que eu desse o testemunho completo. Tipo, é o barba, cabelo e bigode. Como é que tá o relacionamento? Tá maravilhoso, a gente tá bem. Como é que tá a vida profissional? A vida profissional não tá muito boa não, pastor. Hoje, eu trabalho com venda, não tô tendo. Não, mas você pode dar, pela fé, você determinar aí, falar, Deus... já dá o testemunho que tá bem, que Deus vai abençoar. Porque dá uma boa impressão. A intenção é boa. Não, se você já falar, você está determinando, Deus vai te abençoar. Eu falei, pastor, mas não tô, pastor. É verdade. Eu tô devendo, pastor, não tenho dinheiro para pôr gasolina no carro, pastor. Não, mas não fala, não é bonito. Então o testemunho aqui era só o testemunho aqui da vida financeira. Até uma vez também, não sei se você vai lembrar, falando sobre dízimo, me chamaram para dar um testemunho na João Dias, para perguntar sobre... Pegar uns dizimistas para dar um testemunho, né? E aí, o dízimo funciona? O dízimo abre portas?
Aí era o bispo Júlio Freitas, genro do Edir Macedo. E aí, você é dizimista? Sou dizimista. Você dá dízimo sempre? Falei, pastor, de bispo. Faz um tempo que eu trabalho com venda, não estou dizimando. Então, assim, ali já não funciona. Mas eu não quis mentir. E eu falei isso para a igreja. Eu falei, eu não estou dando agora porque eu não tenho como dar. Só que aquilo, para a igreja, não é legal. Não é legal válido. isso. Eu tenho algo engraçado, hoje é engraçado, que aconteceu comigo, mas eu me senti muito mal na época. Testemunho. Me chamaram no grupo jovem. É assim, né? Toda reunião, tem que ter um testemunho forte e tal. Dependendo, principalmente se for dentro daquilo que eles vão pregar. Aí um pastor auxiliar veio me chamar. Quem tem testemunho forte, tal, de transformação de vida e tal? Aí minha amiga tinha, porque ela vivia nas drogas, tal. E aí se converteu, se tornou obreira, então tava firme. Então, beleza, eu vou usar você. E você, Sibeli? Eu tive transformação de vida. Que mais? Só isso? Isso é muito engraçado. Aí eu ficava assim, ó. Mas, gente, Deus transformou minha vida. Eles querem algo sobrenatural pra impactar, pra que as pessoas... Caio, hoje eu vejo que eles querem mais do que o impactar. Por exemplo, Caio, vou ser muito sincero aqui. Eu posso chegar lá e falar, eu fui curado de AIDS, câncer e... Fala uma outra doença, sei lá. Tuberculose. Eu fui curado de AIDS, câncer e tuberculose. Esse testemunho vai ser legal pra caramba. Pros doentes. Mas quando eu falo que eu não tinha carro nenhum e agora eu tenho 2 Ferrari, uma Lamborghini, eu tenho um avião, aquele helicóptero ali é meu, isso aqui é o carro-chefe deles. É só ligar a rádio. Sim. A rádio da Universal é só isso. É só isso. E geralmente, são sempre os mesmos. As mesmas pessoas. São os mesmos? Sim, a gente observa isso. E aí, até a pessoa que participou de uma fogueira santa, se na próxima fogueira não tiver com um bem maior, aí acaba saindo. Porque é uma pressão tão grande. Porque ela precisa ter, né? Precisa cada vez mais lucrar. Se nessa fogueira santa eu apresentei um copo, na outra eu tenho que dar 2 copos. Pode ser que entre uma fogueira santa e outra eu consiga 3 copos, então agora eu vou dar 2 e vou ficar com 1. Mas pode ser, ou na maioria das vezes não acontece nada. Então, mas só que eu vou ser chamado para dar testemunho. Então aqui já gera um constrangimento espiritual na pessoa. Porque ela tem que dar. Só que é o que eu tô falando. Hoje, né? Hoje eu falo. Deus, ele não tem obrigação de abençoar. Ele abençoa se ele quiser. Não é a receita do bolo. Ó, se você dá seu carro, sua casa e tudo que você tem, daqui 6 meses Deus vai restituir. Não quer dizer que você vai ter. Pode ser que você tenha. Não porque você fez. Ou pode ser que você nem esteja focado. Exato, mas vida. Você não queira mais. Que aconteceu várias vezes com amigos. E anos também. Quantas fogueiras santas? Como é lá a cada 6 meses, então assim, nem toda fogueira santa eu queria participar. Mas até na reunião de obreiros existia um constrangimento que todo obreiro que pegou o envelope tem que subir no altar. Então, se você não subir, logo você não pegou o envelope e não vai participar da fogueira, não está com a vida no altar. Então, cuidado para o diabo não te pegar. Só que assim, nem sempre eu não queria buscar essa riqueza. Então, o que eu colocava na cabeça? Tá bom, vou participar da fogueira santa pela minha vida espiritual, porque era só isso que eu queria. Só que não precisava de um sacrifício para isso. Entendi. Mas como é instituído semestralmente, você tinha que participar. E vocês tinham alguma meta? Depende, Caio. Nos grupos ele rola essas questões de metas. Nossa. Nos grupos. E tinha valores. Eu fiz o seguinte, eu comentei, né? No lançamento do filme Os 10 Mandamentos, cada grupo, vamos lá, meu grupo tinha 10 pessoas. 10 mandamentos é fenomenal. Não é surreal. No meu grupo tinha 10 pessoas. Cada pessoa pegou um talãozinho de 50 tipo assim, bilhetes. 50 bilhetinhos para vender. Lógico que você vai ser desafiado assim, ó. Não aceite vender menos que tipo 30. Não aceite trazer esse bloquinho aqui igual. Não aceite, ainda que você tenha que comprar. Aí o idiota aqui, imbecil, foi lá e comprou sem ter dinheiro, usei cartão de crédito. Fiquei com o nome sujo. Eu saí da Universal com o nome sujo. Por quê? Porque o idiota... Você deu errado na Universal. Então, assim... Porque é o seguinte, a gente queria... não queria mostrar fraqueza. Ao mesmo tempo, para algumas coisas eu conseguia questionar e para outras eu fui ingênuo, eu fui bobo. Mas não é que eu fui bobo. Na minha cabeça, eu comprando e abençoando
abençoando outras pessoas, eu seria abençoado. Então, de certa forma, era sempre a moeda de troca. Então, não é que eu fui ingênuo, eu queria ser abençoado. Para isso, eu fazia o sacrifício, pagar R$1.000 em... Eu não lembro. 100, eram 100 e 10 reais cada um. R$10 cada um. Era pagar R$1.000 já era um sacrifício. Fora da época. Ou seja, tava tendo a fogueira santa mais o bloquinho. Ou seja, era o sacrifício daqui e dali. E uma das coisas para você ver como é tão diabólico a fogueira santa, agora que as pessoas vejam isso aqui e entendam. Eu e a Cibele, ela era obreira e eu era evangelista e à frente de um grupo. Eu estava liderando um grupo, né? Quando vinha a Fogueira Santa, tinha a Fogueira Santa na reunião de evangelistas, tinha a Fogueira Santa na reunião de obreiros, tinha a Fogueira Santa na reunião de membros, e dependendo de quem era a sua liderança, então vamos lá, se o pastor responsável pelos obreiros fosse o que fizesse a campanha na igreja, ele ia cobrar que ela fizesse a Fogueira Santa ali com ele, naquele culto. Por quê? Existem essa cobrança, ou essa você falou a palavra, metas dentro do dia. Então vamos lá. Então é diário. Diário. O sacrifício, ele não é o sacrifício em si da pessoa. O sacrifício é do pastor ou do bispo. Por quê? Se você vem na segunda-feira, não divida a sua força com a quarta. Faça tudo na segunda. Para que o pastor de segunda-feira tenha a maior arrecadação. Era uma escala? Tinha uma escala? Então tinha uma escala. Não, é por reuniões. É por reunião. Porque assim, Perfeito. segunda-feira, geralmente, o bispo que fazia o culto de quarta e domingo não era o mesmo que fazia a reunião de prosperidade. Era um outro. Mas então tinha uma escala de acordo com... Só que é o seguinte, há você já fica em conflito ali na hora do sacrifício. Por quê? Eu tenho que fazer o sacrifício aonde? No obreiro, no evangelista ou no culto? E aí, cara, se você vai participar, você estava à vontade para participar ali no culto. Vamos pensar que você quer participar e fala. Só que se chegava na reunião de evangelista, você não subia, não passava no altar para autenticar o seu voto. Então, agora todo mundo que está na campanha vai passar aqui pelo altar para a gente impor a mão, ungir a cabeça. Aí eu não vou passar porque eu não peguei o envelope ali, mas eu estou na campanha lá Mas você é julgado porque você não entregou. Aí o cara, algumas pessoas, ei, você vai participar ou não vai? Aqui, pode... você vai participar. Minha esposa aqui, pessoal, tá passando aqui. Mas ele calma, ele corta, né? Aí, microfone. Então é o seguinte, o cara já era questionado porque ele não estava participando da Fogueira Santa ali. Então a Fogueira Santa, ela não é algo para abençoar a pessoa, é para abençoar o pastor, o bispo, o dia dele. Só para você entender. Eu participei de uma Fogueira Santa. Você vai lembrar disso. Que eu vendi um PlayStation. Qual? Na época o 3. Era o que tinha, era o 3. Já era caro, né? Era caríssimo. Aí, Caio, eu vendi um PlayStation na época. Eu não tinha dinheiro, a situação tava muito ruim. Aí vendi o PlayStation. Não, aí vendi o... olha a minha cabeça, Caio. Porque eu queria ser abençoado. Eu vendi um óculos, que era o meu sonho, era ter um óculos. Veio de fora pra mim o óculos. Vendi o óculos. O cara que comprou tá rindo até hoje. Que ele pagou 50% mais barato e o óculos estava novo. Que eu tinha medo de... Eu queria o óculos, não usava porque tinha medo, porque era caro. E vendi o videogame. No dia que eu fui vender o videogame, sabe o que eu fiz? Eu morava perto de uma igreja universal, ali no Campo Limpo. Você lembra disso? Eu fiz o comprador do meu videogame passar o cartão na igreja, Caio. Na igreja? É. Isso deu um problema, Caio. Foi constrangedor também? Não foi constrangedor porque eu tava na fé. Entende? A fé tira isso. Inibe isso. O cara ficou passado. Falou, porra, você... Tu me traz numa igreja, cara, passar o cartão. Passa o cartão aí. O cara passou o cartão e entreguei o videogame. Só que isso gerou um dano. Porque é o seguinte, o cara falou assim, você é da onde? Eu frequento a João Dias. Não, pô, mas eu não posso passar aqui. Não, mas peraí. Olha só. Não, mas peraí. Mas quem você conhece lá? Não, pô, na época, o bispo Alexandre e tal, não tem problema. Eu sou membro. Sou batizado. Tenho até número, a ficha de inscrição aí, tá? Que na sua cabeça, a entrega do sacrifício era pra Deus. Uhum. Era pra Deus. Pra mim, tanto faz o lugar que eu tô entregando. Era pra Deus. Esse cara falou, não pode passar aqui. Pô, mas peraí. Aí o cara foi lá pra dentro, voltou. Ele ligou na igreja, explicou a situação. Recebeu lá, passou o cartão. E muito provavelmente esse valor que eu dei ali, ele não foi computado naquela igreja.
ele foi computado lá na igreja que eu frequento. Metas. Porque metas, entendeu? Mas Metas. é metas financeiras, metas de almas, porque nós também tínhamos, quando a gente evangelizava no bairro, assim, tem que levar, quanto mais melhor, quanto mais melhor. Independente de se as pessoas que a gente levava, a gente estava cuidando, estava acompanhando ele bem, não importa, tem que quanto mais melhor. Porque isso reverbera também em mais ofertas, né? Agora, essa meta do filme foi o que nos conectou. Essa foi uma das coisas que... Porque a gente se conhecia desde o ensino médio, eu e o Leandro. Só que aí, vidas separadas, ele casou, eu casei, separei e tal. E aí, a gente dentro da mesma igreja, mas não tinha a ligação um com o outro. E aí, eu fui vender Eu também tinha, eu recebi a gente recebia ameaça. E aí o pastor falava assim, ó, se você não vender esse bloquinho todo, poxa, não tinha dinheiro nem pra pagar a condução. Se você não vender, e o bloquinho dava R$1.000. Ele falava assim, não é ameaça não, é uma promessa. Eu não esqueço dessa ameaça dele, porque aquilo assim, é um terror psicológico. Se você não vender, você, sei lá, vai ser tirado de obreiro, vai ficar no banco. Mas tinha um líder que cobrava vocês ou era o bispo? Era o bispo da igreja? Não, então, dependendo do grupo que você participava, como eu participava do grupo jovem, então tinha o pastor, líder responsável do grupo jovem. Então era ele quem fazia as reuniões. Então, assim, era reunião em cima de reunião em cima de reunião. E aí teve essa reunião para vender esses bloquinhos do filme. Porque o dinheiro seria revertido em compra de ingresso. E aí o ingresso seria gratuito pra gente levar quantas pessoas quisesse. E aí eu tive que sair, assim, Desesperada pra vender. Desesperada. Eu fui vender trufa, peguei o bloquinho, fiz rifa, vendi no meu trabalho e tal. E aí eu abordei ele. Falei, poxa, tô precisando vender aqui o bloquinho. E eu na igreja. E ele vendendo também. Mas é legal. Mas aí era um ajudando o outro. Mas assim, a nossa conexão foi mediante isso. Deus, né? Pura graça. Por quê? Porque abordei ele de uma forma assim, só realmente intenção de vender o bloquinho. E aí... Depois... Ou seja, de tudo que eu adquiri na Universal, a melhor coisa foi o meu casamento. Nem tudo é ruim. Nem tudo é ruim. Ela meio que serviu de cupido, mas um cupido que depois se transformou num negócio muito ruim. Aí a gente já, né? Por quê? Porque a gente vai tendo hoje a gente olha pra trás, a gente dá risada com algumas coisas, mas é muito pesado, Caio. É um fardo muito pesado carregar essa questão legalista da instituição, de você ter sua vida no altar. Como eu te contei da outra vez, sobre uma senhora que não participou da fogueira santa, o filho dela foi assassinado, e essa mulher foi exposta na João Dias, em cima do púlpito lá da João Dias, e o pastor meio que, de certa forma, falou, tá vendo, senhora? A senhora não sacrificou, seu filho morreu. Ou seja, a senhora foi responsável. Isso é forte, né? Isso destrói. Essas coisas, esse é o dano que a instituição ela causa nas pessoas quando ela atribui a conversão dela. Eu fui massacrado quando eu participei aqui com você a primeira vez que eu fui mencionar a conversão de André Surak. Eu falei, olha, eu não acredito. É uma conversão pirata por conta de... Ou seja, você está dando elementos para mostrar. Não que você se julga melhor, mas fala assim, olha, existe um Deus que realmente pode entrar na sua vida e restaurar o seu interior, independente de como você... da onde você vai estar vivendo aqui fora. Mas o seu interior e a esperança e a paz vai estar dentro de você. Eu fui massacrado. E aí você vai vendo todas tudo que ela vem plantando, né, ao longo de lá. Então você vai vendo a dificuldade, aí voltou para lá, né? Então, ou seja, as pessoas elas se perdem e elas saem porque em nenhum momento elas saíram desejosas de conhecer a Deus, mas de resolver os seus problemas. E aí aqui fora ela não conseguiu resolver em lugar nenhum, ela retorna porque ela acha que lá vai estar onde vai estar a mudança. Só que a mudança tá diante dela, ela abdicar de tudo isso que foi prometido. Ou seja, mais do que você receber é você dar. Primeiro se dê a Deus. E quando você se dá de fato, de verdade a Deus, as coisas do lado de fora, elas passam a ser secundárias.
Você pode ter, mas a sua felicidade, a sua alegria não está naquelas coisas, está no que você recebeu de Deus. Eu era grato, eu cheguei a evangelizar porque eu encontrei perdão em Deus, porque o meu encontro com Jesus ninguém tira de mim, eu encontrei com ele encontrou comigo e ele me mostrou o caminho que eu estava trilhando e a vida que eu estava vivendo. E eu falei, eu não quero mais viver essa vida. Não estou mais preocupado com prosperidade, eu quero ser salvo. E ali eu recebi essa oportunidade de salvação e eu queria levar para as pessoas. Tanto é que nós meio que éramos rebeldes. Por quê? Porque eu não fazia aquilo que eu era orientado a fazer. Em termos de convidar pra igreja, o jeito de convidar para a instituição. Que então, você tem que convidar, você tem que falar para a pessoa vir aqui no domingo. E eu batia numa porta, numa casa, num bairro que nós tratávamos, que era muito simples, comunidade. E a senhora vai a alguma igreja? Não, vou. Firme. Mas tá firme? Não, mas a senhora não quer vir com a gente ou voltar na sua igreja? Vai lá. Por quê? Eu entendi. Hoje, eu vivo isso. E para mim é muito mais leve. Deus não instituiu uma igreja e sim um reino. Ele veio trazer o reino de Deus para a terra. Quando eu percebo que aquela igreja faz um trabalho do reino, não me preocupo se ele vai vir na minha igreja, né? Nas paredes aqui da minha igreja. É o reino que está sendo levado. As pessoas estão crescendo e levando outras pessoas ao reino. Então a oração, que quando a gente orar, expulsa demônio, cura, faz isso, faz aquilo. Não, você já ouviu falar de Jesus? Jesus, ele pode te salvar, ele quer perdoar os seus pecados. Não sei se você vai sair aqui da... Isso seria um absurdo lá na instituição, porque lá você vai ser cabeça e não cauda. E aqui mas não é a realidade. Não é a realidade. Nem todo mundo vai sair dali. E aí, como é que você vai levar o evangelho mentiroso desse? Então esse evangelho, ele não se vende. E as pessoas, de novo, aí eu vou voltar e fazer com que as pessoas pelo menos pensem. Quem seria o carro-chefe da instituição universal com relação à vida de prosperidade? Os obreiros. A maioria passa fome. Não tem nem dinheiro para comprar o uniforme, que é caríssimo. É explorado o obreiro para comprar o uniforme e quando o obreiro sai, viu, obreiros? Ela saiu, não devolveu não. Nós rasgamos, picotamos, queimamos e não aconteceu nada com a gente. Não foi não. Vou ter que cortar. Eu dei. Você deu pra... Tá vendo? Passou uma maldição pra outra. Passou uma maldição. E eu falei pra queimar. Eu saí... Então corta isso aí. Pois é. Eu nem sabia, pra mim ela tinha queimado. É verdade. Agora os livros eu Não, vou cortar não, vai ficar assim mesmo. Tá ótimo. Não, olha só. Olha só, porque assim, realmente, eu saí, eu ainda fiz um post de gratidão. Obrigada, Igreja Universal. Porque eu tinha entendido a graça. Mas tu comprou? Comprei. Pagou caríssimo sem ter dinheiro. Foi difícil. Tô te falando, é caro, não é barato não. Aí é a minha saída. Eu saí, fiz um post no Facebook agradecendo os grupos e tal. Porque assim, eu não entendia que Deus, ele age aonde... A soberania de Deus. A soberania. Ela não tinha entendido ainda. Tinha entendido a graça e não, eu saí assim, convicta de que aquele não era o verdadeiro evangelho. Mas eu saí com uma gratidão. Então, talvez tinha um temor, um cuidado, eu fui e dei meu uniforme pra uma outra obreira. Hã? Eu queimei as camisas. Eu tinha as camisas. Eu tinha 2. Eu queimei, eu não dei pra ninguém não. Acho que foi eu que queimei mesmo. Acho que você fez bem, acho que ela fez errado. Ela fez errado, Mas é isso. Eu incentivei alguém, né, pra continuar. É. Graças a Deus que Deus, assim, hoje é muito difícil. Mas você doou pra uma obreira? Pra uma obreira. Então você incentivou ela a ficar lá. Pois é. E hoje quando eu vejo assim, alguém que continua lá, eu tive uma conversa com um amigo, assim, muito querido de lá. Eu falei, e aí, você estuda as escrituras? Não, eu não vejo necessidade. Aí ele, por quê? Não, só pra você ler a Bíblia, pela visão do Espírito Santo, sem que seja, porque o Leandro não comentou aqui hoje, mas a Bíblia é uma Bíblia que é destinada à universal, com os escritos, com a tradução bíblica mesmo, porém com as anotações de quem está lá dentro, do bispo. Então, assim, aí você vai pegar uma Bíblia de estudo, aí o esboço é do bispo. Então, assim, a tua visão vai ser sempre com a visão dele mesmo. Então, aí eu falei pra esse meu amigo, você lê a Bíblia, mas sem nenhum viés do bispo, de ninguém, de fora, só você e o Espírito Santo. Ele foi e me bloqueou. Porque se fecha. Então, aí eu fiquei tão triste, porque hoje entender que, poxa, eu dei meu uniforme, eu incentivei, assim, é algo
é triste ver as pessoas quando saem e que a gente vê que saem, que entenderam o real evangelho e a Cristo mesmo, a sua cruz, a sua salvação, porque a salvação na Universal você tem que batalhar para mantê-la. Como que se mantém a salvação? Você se santifica. Você não tem poder para manter sua salvação. Tô salvo hoje, perdo amanhã, salvo, perdi de novo. E Deus vai escrever no livro da vida. Ih, errou, apagou. Ih, tá salvo. Ih, errou. E fica aquele vai e vem e o caderno. Só o meu caderno, então, salvação e perda aqui já deve ter uma infinidade. E como que era, assim, pra gente falar um pouco sobre a questão financeira, como que era administrado, por exemplo, os dízimos e ofertas? Eram os obreiros normalmente que faziam a contagem daquilo que recebia, ou eram os bispos, ou tinha já o tesoureiro que fazia isso na hora? Como que funcionava? Sabe, amor? Sei, é isso aí, Caio. Não... Porque entra muita grana. Deixa eu te falar. Fogueira Santa, gente, até carro, o pessoal dá lá. Na João Dias, uma ocasião, levaram uma Ferrari para colocar na rampa de acesso. Para mostrar que deram uma Ferrari. Carros de 500, 600, 700 mil reais tinha, mas era uma minoria. Helicóptero. Era uma minoria que fazia isso. E vou te ser bem franco, muitas dessas pessoas que doaram hoje está tudo perdido na vida. Não querem saber nem de Deus mais. Eu não vou entrar nas quantidades de valores que entram, tá? Porque isso aí realmente é uma informação confidencial. São poucas pessoas que sabem com relação a valores que entram na instituição. Eu sei que é muito, porque eu tenho uma amiga que trabalha num banco que administra a conta da igreja, então ela não fala valores, mas fala que é dinheiro demais. A oferta que entra em espécie, existem as esposas dos bispos e pastores. Então, existe um grupo seleto de obreiras que contam. Geralmente é a esposa do pastor ali da igreja, daquela região. Então, por exemplo, a Cibele, ela ficava à frente com a sacola, mas ela não contava. Na realidade, quando a Cibele entregava, já era lacrada a sacola, porque ninguém confiava em ninguém. já ia diretamente para a mão daquelas esposas de bispos e pastores, alguns pastores, não todo mundo. Existe um prédio aqui em São Paulo, eu sei que um prédio na João Dias, que é administrativo. Todas as questões de direito, de finanças, tudo isso. E aí, quem trabalhava, geralmente, assim, a maioria são as esposas de pastores. E tinha alguns obreiros, sim, que são contratados, né? Mesmo, e aí a administração, tesouraria, tudo lá. Mas era algo, assim, muito orquestrado, muito mesmo. Com muito cuidado. A arrecadação, aí no final de cada culto, aquela sacola lacrada que se leva para esse lugar. Ali que eles falam, isso. Né? Só para você entender, na igreja havia esse rigor e esse controle para que não se perdesse em nada. E perder até mesmo de roubar. Agora, na evangelização, aí, dentro da nossa convivência, houve pastores que foram pegos roubando. Roubaram, porque não se tinha como ter um controle ali. Porque aí já quem contava eram obreiros ali da nossa convivência. Por exemplo, a gente acabou de ter o culto aqui, o encontro dos evangelistas. Vamos dar deu oferta, deu dízimo. Aí a gente vai lá pro QGzinho lá, onde ficava lá, pessoal de liderança. E aí, daquele momento ali, pessoal, toma 50 reais aqui, busca lá pão, frios, refrigerante para o pessoal. Esse dinheiro não tinha sido computado, ele simplesmente saía, não tinha esse controle. Com isso, algumas pessoas acabaram se beneficiando e acabaram roubando, foram expulsos, tá? Eles são muito rigorosos com quem rouba. Deles, dos outros, eles podem roubar. Os maiorais não. Não, é assim, eu tô expulsando porque você tá roubando da gente, mas se você roubar os outros não tem problema. Pode trazer que a gente quer. Então, a gente vê muito disso. Eu não sei se você vai, né, colocar isso no podcast, mas assim, como para ir pro culto, a gente evangelizava nos bairros, então eles contratavam empresas com as vans, né, as peruas, para que isso incentivasse cada vez mais a pessoa para ir de graça para a igreja e voltar, né? Então, assim, para incentivar a pessoa a ir para a igreja. E aí, o pagamento, né, dessas contratações também eram feitas assim, à parte, num lugar à parte. Eu duvido que não tivesse controle. A gente via pessoas... Três pastores da nossa convivência e que cuidavam da parte ali, foram expulsos por conta de desvio de finalidade. Verdade. Isso, pastor, mas poderia ter obreiros também. Eu nunca vi,
tá? Que fique bem claro. Pastores a gente sabe que foi expulso. E acabou vindo à tona e os seus nomes foram mencionados. Mas assim, Caio, entra muito dinheiro. Dinheiro demais. E aí o dinheiro ele é apregoado, é investido em pessoas, mas ao mesmo tempo em coisas que trazem o poder. A questão que a gente já falou da questão política, que é muito forte, de trabalho social, e também de arrecadação de alimentos que a igreja arrecada, de roupas que a igreja arrecada, do trabalho bonitinho que a igreja faz com moradores de rua no domingo para poder encher a igreja. Então eu pego o morador de rua, dou banho, dou uma roupa para ele e ponho ele no culto. Então a igreja está cheia. Que é correto. Fazer o bem, você cuidar do necessitado. Quem está recebendo o benefício está sendo atingido, legal. Esse é o nosso papel como cristão. Mas assim, a essência do porquê que faz é só no bastidor que você enxerga isso. Entendi. Só que aí, se você questiona, você tá com maus olhos, que é outra frase que eles usam. Isso são maus olhos. Então, você entende a essência. Não é para promover um político, é para promover o nome da Igreja Universal, não o nome de Cristo. Eu sempre coloco isso, comparo isso. Ah, tá bom. Quem te salvou foi a igreja, não foi Cristo. Então, é aí que você vê que realmente está totalmente errado. Eles usam que você tá julgando a minha intenção. Né? Eles fazem o que tem que fazer, mas pelo que eu vi que vocês disseram, que por detrás não é bem assim. Aquilo que... Né? A intenção, infelizmente. A intenção, a boa intenção, ou melhor, quando você faz de coração, não importa o lugar que você faz, nem para quem você faz, você quer fazer, você faz. Quando você seleciona onde fazer, por exemplo, eu tenho aqui comida estragando, porque eu fiz uma arrecadação dos obreiros que trouxeram, as igrejas arrecadaram para levar para uma comunidade. Eu tenho que esperar um período para poder levar naquela comunidade, porque eu vou já agregar ali o meu político, já vou colocando, inserindo na cabeça dele, tá vendo? Agora o nosso deputado fulano de tal, ele vai fazer oração aqui para abençoar vocês, ou seja, o nosso deputado fulano de tal. Nisso tem umas sacolinhas lá com alimento, um logo universal, ou seja, a intenção sempre vai ser o poder. E nunca a pessoa. E a arrecadação de venda de jornais? Quantos jornais nós não víamos doados, que seria para evangelizar e ganhar almas? Quantos jornais nós não vimos sendo jogados no lixo? Jornais, livros. Então, assim, Mas quem jogava? Aqueles que recebiam ou aqueles que eram responsáveis pela entrega? A igreja manda, a gráfica entrega lá. A igreja paga por esses jornais. Aí os membros pagam os jornais para que você use na evangelização. E aí é o seguinte, só que o jornal ele tem semanal. Chega na outra semana, tem fardo de jornais lá que tá lá e vai pro lixo. Nossa, ia jogado fora. Livros também, a mesma coisa. Aí você acha que a essência é o quê? Evangelizar. Aí eles vão falar, mas se um só se salvar, já foi feito o trabalho. Não, mentira. Eles não querem o trabalho do trabalho, é o que eu falo. A instituição, ela não quer o trabalho do reino, ela quer o trabalho do poder. Então, por que eu faço o trabalho dentro dos presídios? É visando o preso que está lá dentro? Não, é visando a família do preso. Entendi. Porque tem um preso lá, só que a família, o cara tem a mãe, o pai, o irmão, o cunhado, o primo, o genro. Pô, o Universal foi lá, vamos... Aí quem que vai aparecer na oração do domingo para abençoar a família do preso? O deputado. Deputado, não vai falar deputado, é o nosso representante no Congresso. Vem cá, faz a oração aí. Eu tô sugestionamento. Entendi. Eu vou sugestionando. As pessoas vão achando que é normal, ou seja, acaba vendo... É boca de urna, que é crime que fala? É boca de urna, né? A Universal ela é criminosa desde quando eu era criança. Porque o santinho é dado lá dentro, o deputado tá lá dentro. Vamos falar o nome dele. É 11, tal. E, você tá entendendo? Então, isso acontece durante os cultos, normalmente? Sim. Essa propagação de políticos? Sim. E como, claramente, normalmente, como se nada tivesse acontecendo. O deputado... É que meu celular tá ali, mas se eu pegar ali... Tem um pastor que eu ainda... Não tem porque eu não excluí ninguém. Eles me excluíram, a maioria me excluiu. Mas tem um pastor que eu não excluí ninguém. E eu vejo as publicações dele. Ele é deputado por Suzano. Ele está na igreja todo domingo fazendo oração. Porque tem eleição agora. Aí vai gravando. Ou seja, tá ali, né? Então, ou seja, eu vou continuar no poder. É o poder, Caio. É o poder. Por que hoje existem tantas denúncias e denúncias pesadas contra a instituição e ela não quebra? Ou ela não cai? Justamente... porque ela se perpetuou nos poderes, mídia, política, jurídica,
Então você não consegue. Mas o que é falado, o que é passado para nós, né, enquanto membros, é que, ó, foi levantada essa calúnia aqui, mas foi derrubado. Só que só passa na emissora deles. É. Só passa na emissora deles. Nenhuma outra emissora passou. Mas eu vendo a inocência daqui como isso. Então hoje você acredita... E se bem que no Brasil, seja em qualquer esfera, você acreditar na inocência de alguém, hoje já é mais difícil. Principalmente de quem tem dinheiro. Porque hoje sentenças são compradas. Você quer culpado ou inocente? Não, eu quero ser inocente. Então tá bom. Custa tanto. Seja em qual esfera for. Na religiosa é muito pior. Por quê? A religiosa, a igreja elege os deputados lá. Uma das coisas que me fizeram também, na época que meus olhos foram... Na hora que as traves foram caindo nos meus olhos, era uma série de coisas. Mas eu sempre tive aversão à política dentro da igreja. Eu odiava fazer qualquer tipo de trabalho social atrelado a... Quando eu sabia que ia ter o deputado da igreja que eu frequentava, eu já não gostava. Por quê? Porque isso é chantagem. Eu estou dando, mas eu preciso que vocês... Porque senão esse trabalho vai parar. E eu não vejo na Bíblia em momento nenhum falando que Deus precisa de um político para cuidar da igreja do reino dele. Não existe isso. Mas lá eles vendem isso. Porque a gente precisa ter um homem de Deus lá. Homem de Deus, todo mundo que entrou da instituição se corrompeu. Existe nessas eleições, o presidente do partido lá da instituição universal foi pego nesse escândalo da Lava Jato, não. Eu esqueci agora o nome mas foi pego, tá aí. E a igreja tá lá levantando, apoiando ele, falando o número dele. Você tá entendendo? Então, mas por quê? Porque esse cara, de certa forma, ele traz alguma vantagem para a igreja, seja nos políticos, seja em todo mundo que é. E hoje a igreja ela faz o que ela faz, principalmente na questão social, justamente visando os poderes. Hoje a instituição está até a questão do trabalho de crianças, como é que é o nome? Do Conselho Tutelar. Hoje, inclusive, a igreja ela se perpetua no poder, inclusive nos conselhos tutelares de cada região. Então, hoje, a Universal ela elege obreiros para ser conselheiro tutelar. Porque nisso ela já vai angariando ali, politicamente falando, ela já está criando seus tentáculos. Então, de certa forma, quem ela quer eleger? Eu quero a obreira Cibele, porque a obreira Cibele é nossa. Pessoal, vamos fazer um movimento forte e no dia tal nós vamos lá votar na obreira Cibele, tá bom? É isso. A boca de urna gratuita. O jovem que acha que está fazendo para Deus vai lá e fica na rua o dia inteiro com fome, não come. O jovem que fica longe da família aos finais de semana, mas ele acha que está fazendo um trabalho para Deus. Não, ele está sendo massa de manobra na mão de uma corja, que é o pessoal do alto. Pra gente é muito difícil, assim, eu espero que tenha alcançado o propósito de falar o que acontece, mas também de esclarecer, né? E abordar também, assim, esse assunto é muito importante, não somente porque vocês passaram por isso e vocês podem falar sobre isso, mas para que outras pessoas que estão passando por isso abram os olhos. Por isso que eu falei, entendeu? Questionamento. Isso. Questione-se, né? Será que é certo? O que eu estou fazendo aqui? Vamos olhar a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o que eles estão pregando? Exato. Eu acho que o Espírito Santo, que a função dele que é convencer o homem do pecado, do juízo de Deus, ele conseguiu fazer uma obra muito bonita na vida de vocês, porque o Espírito Santo abriu os olhos de vocês. Sim. Só para a liberdade que nós somos chamados a Cristo, não é para viver a vida que o Leandro gostaria de viver. E aqui eu não estou falando de pecado. E isso é muito importante, porque as pessoas que saem, que querem viver pela graça, acham que não, agora eu não preciso fazer nada porque a salvação foi me dada pela graça. A gente vê pessoas muito próximas se confundindo. Com essa liberdade. Aí pulam em ambientes de bebidas, de shows que tem promiscuidade, que tem coisas ruins. Eu posso fazer isso? Posso, mas para que eu vou fazer isso? Ou então, não frequentar a comunidade. A questão em si que a pessoa precisa ter a liberdade que eu vivo não é para viver a vida do Leandro, mas a vida de que Jesus quer que eu viva, a vida dele. Eu sou imitador de Cristo, eu preciso ser parecido com Cristo e tenho que morrer todos os dias. Então qualquer promessa que me seja feita, não de facilidades, porque nem eles vendem facilidades, mas de que eu não devo aceitar,
quem sou eu? Se eu sou servo, eu tenho que aceitar aquilo que meu Senhor me pediu. Sim. Se ele me pediu para mim viver essa vida aqui, eu vou viver essa vida. E só para finalizar, me dá a mão aqui, meu amor. Meu maior presente da Universal. O que eu queria dizer para as pessoas é o seguinte, Caio. Não tenho medo de sair. Não vai acontecer nada que Deus já não tenha planejado que aconteça. Seja bem, seja mal. Tudo que acontecer está sobre o controle e o domínio de Deus. Nada de ruim que acontecer com você foi porque você saiu, porque o diabo te tocou. Lembre-se, se sair, busque de fato conhecer a Deus. Existem igrejas que fazem trabalhos sérios. Busque uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com a verdade do Evangelho. Não se deixe mais enganar por esses lobos, mas busque a verdade. Hoje eu tenho a minha esposa, tenho o meu filho e tenho a nossa família abençoada. Porque independente do que aonde a gente more, onde a gente esteja vivendo, a gente tem paz dentro da gente. E é isso que eu queria falar para as pessoas. Pessoal, agora é o momento dos anunciantes, tá? Eles que nos ajudam aqui a manter esse podcast, tá? E eu quero apresentar para vocês o Natan, que é um amigo meu, que ele é dentista, tá? Ele possui uma clínica em Campinas, então você que mora aqui na região metropolitana de Campinas, dá um pulo lá, conversar um pouco com ele, tá? Ele é especializado exatamente em tratamentos dentários estéticos. É um espaço reservado para atendimento humanizado e exclusivo, de acordo com a sua necessidade. É um cara gente boa demais. Ele ainda trabalha com os alinhadores invisíveis Invisalign, o aparelho de correção dos dentes mais avançado do mundo, hoje em dia, é claro, né? Então, ele trabalha com produtos de alta qualidade. Esse tipo de produto que ele trabalha ajuda a fazer a correção dos dentes, tá? E também ajuda na questão por meio de placas que são confortáveis, que podem ser retiradas para a alimentação. Tudo planejado digitalmente para uma melhor eficiência e previsibilidade do tratamento. Então, é uma coisa que você chega lá, ele vai te mostrar no computador como que é que faz, como que vai ficar seus dentes daqui a alguns meses, e você pode ver o resultado, tá bom? É um ótimo investimento. Seu sorriso importa muito para nós. Esse é o slogan do Natan, tá bom? Então, gente, dá um pulo lá, tá bom? Vai aparecer o QR Code aqui em algum lugar. Clica no QR Code, você pode falar diretamente com a clínica dele, tá? Lá você pode marcar o seu horário. Então, dá um pulo lá, porque você ajudando ele, você também ajuda a gente. Tá bom? Leandro, quero sair da Universal, tô com algumas dúvidas, eu quero conversar com você. Top! Onde as pessoas podem te encontrar? Quais são suas redes sociais? YouTube, Instagram, Facebook? Caio, eu tenho um canal lá, o canal Leandro Abreu. Quando você busca lá no YouTube Leandro Abreu, vai aparecer, se eu não me engano, 3 Leandros. Você vai ver lá que eu tô com a Cibele, na minha foto de capa vai ter a Cibele. Eu tô com meu bebê no colo, inclusive preciso mudar essa foto. Mas tá lá minha rede social. Minhas redes sociais estão no próprio canal do YouTube. Facebook, Instagram. Tem o meu contato telefônico, se você mandar mensagem querendo alguma ajuda, e se eu puder ajudar, lógico que a gente vai ajudar. Eu fico à disposição, Caio. Esse é o meu maior prazer. Eu saí da Universal sendo evangelista e continuo sendo evangelista. Não quero ser mais do que isso. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Então lá no meu YouTube você vai conseguir encontrar todos os meus contatos, redes sociais, Leandro Abreu, YouTube. Amém, gente. Então vai lá. Entra no canal do Leandro, ajuda lá. Quantos inscritos tem o seu canal no YouTube? Você lembra mais ou menos? Caio, tava indo para 4.000. Vamos fazer chegar a 10 mil, pessoal. Amém. Vai lá. Amém. Se inscreve lá no canal dele lá. Vocês vão receber bastante informações sobre a vida dele, sobre teologia também, porque a nossa vida é uma teologia. Nós falamos sobre Deus, né? E eu ensino bastante também, combatendo o ensino de lá. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse podcast até o final. Se gostou, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E até o próximo podcast. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Amém?